E se lhes desse mais atenção? Se conseguisse ver para lá de um simples olhar, se tivesse o poder de adivinhar, apostaria na prevenção do risco cardiovascular? Visite regularmente um médico, fique atento à tensão arterial e controle o seu colesterol. Tome a sua medicação diariamente, tal como recomendado pelo médico. Dê mais atenção ao risco cardiovascular, porque cuidar de si nunca é demais. Aprendemos a viver com o distanciamento e medidas de proteção. Ficamos distantes daqueles de quem mais gostamos. Reinventamos a proximidade e a partilha dos momentos de amor e amizade. Mas o amor e o cuidar são vitais para a saúde cardiovascular. E por isso, não se distancie dos cuidados de saúde. Controle regularmente a sua tensão arterial. Reduza o seu risco cardiovascular e tome os medicamentos como prescritos pelo seu médico. Por si e por todos aqueles que quer por perto. Muito boa noite a todos. É com enorme prazer que vos recebemos nesta sessão síncrona das jornadas de casos práticos no risco cardiovascular, desta feita dedicada à hipertensão arterial. O meu nome é Gabriela Moura Plácido, sou farmacêutica e hoje tenho o privilégio de ser a vossa anfitriã nesta sessão, juntamente com o João Padilha, também ele farmacêutico. Um modelo que adotámos neste ciclo formativo propunha o envolvimento e a participação ativa dos colegas em 3 momentos diferentes. Numa primeira fase, numa perspectiva de autoestudo, propunhamos que revissem e revisitassem e atualizassem os vossos conhecimentos através do visionamento de um vídeo. Numa fase seguinte, desafiámos os colegas a responderem à forma como interviriam num caso concreto, num caso que, enfim, faz parte da nossa abordagem diária na prática farmacêutica. E a última etapa é o dia de hoje, no qual, juntamente com os nossos principais interlocutores, vamos discutir e apresentar as respostas que foram submetidas na resolução dos casos. Vamos ter connosco uma médica de família e um representante de doentes. É por isso com grande alegria que recebemos a doutora Ana Correia de Oliveira, que é médica de Medicina Geral e Familiar, especialista e coordenadora da USF de Sedufeita, certo, Ana? E temos também connosco o António Conceição, sobrevivente da AVC e atualmente presidente da Associação Portugal AVC. É isto, António? Quer a Ana, quer o António foram desafiados por nós para partilharem aqui connosco as suas visões, a sua opinião e também as suas experiências sobre a intervenção dos farmacêuticos com base no caso que foi disponibilizado aos colegas. O grande objetivo desta nossa conversa de hoje é nós próprios, nós profissionais de farmácia, percepcionarmos se as intervenções e a comunicação que temos com os doentes vai ao encontro ou estão alinhadas com as suas expectativas e as necessidades que têm e se sentem da nossa parte o apoio na sua jornada de saúde, por um lado. No que concerne à medicina geral e familiar, também é importante para nós percepcionarmos se, de facto, a nossa intervenção, ou de que forma é que a nossa intervenção pode, de facto, contribuir para melhorar os processos de decisão nos cuidados de saúde primários. Nós estamos, muitas vezes, antes e depois da intervenção do médico e, portanto, quer numa perspectiva, quer noutra, de que facto é que podemos, de facto, contribuir também para fazer melhor o seu trabalho. Muito obrigada, Ana, muito obrigada, António, pela disponibilidade em estar connosco. Naturalmente que tenho também que agradecer muito rapidamente à Farmácia e Distribuição, ao Grupo Olifar, pela organização e o apoio técnico para a concretização deste evento e à Servier, que nos desafiou e possibilitou a concretização desta conversa hoje aqui.
Também o nosso agradecimento aos colegas que estão em casa, que estão hoje aqui presentes na sessão, porque sabemos, enfim, já faz parte da formação contínua estes momentos noturnos, mas sabemos que não é fácil, depois de um dia de trabalho, estarem aqui ou propormos aqui 2 horas de conversa. Queremos também agradecer muito a participação que foi feita através da submissão de propostas de intervenção farmacêutica ao caso prático. Tenho que confessar, ou temos que confessar, que ficámos muitíssimo surpreendidos, porque tivemos cerca de 800 e muitas respostas ao caso. Isto faz-nos crer que, efetivamente, os farmacêuticos têm o desejo claro de ter uma intervenção mais proativa, mais ativa, mais diferenciadora, no contexto do apoio que podem dar aos seus doentes. E, portanto, mais uma vez, muito obrigada pela vossa disponibilidade. Vou só relembrar que podem colocar as vossas questões no Q&A, questões, dúvidas, comentários, o que quiserem. Nós vamos, naturalmente, no final da sessão, fazer aqui uma compilação dessas questões e depois responderemos. Está bem? Momento agora de recordar aquele que foi o caso clínico que esteve em análise e que tiveram a oportunidade destes tais 800 ou mais de 800 colegas a resolver, que é o António Pimenta. Portanto, o António Pimenta é um chefe de segurança numa empresa, tem 51 anos e vive em Lisboa com a sua mulher e com o seu filho. Já sabemos que o António vive com DPOC, tem também dislipidemia já diagnosticada há alguns anos e mais recentemente foi diagnosticado também com este transtorno da ansiedade. E também sabemos que devia, ou pelo menos ele próprio tem consciência de que devia perder o excesso de peso e levar um estilo de vida um bocadinho mais saudável, mas partilha connosco que se sente sobrecarregado a trabalhar largas horas, especialmente para conseguir compensar os encargos com a faculdade do filho João. E a primeira pergunta versava num primeiro momento na farmácia. Portanto, o António vem à farmácia buscar aquela que é a sua medicação habitual para estes problemas de saúde que acabámos de falar e repara num cartaz que a farmácia tinha sobre um rastreio cardiovascular gratuito que seria levado a cabo pela equipa da farmácia. Ora, o António tem consciência de alguns riscos associados às doenças cardiovasculares, inclusivamente porque a mãe teve um AVC ainda relativamente nova e isso falo inscrever-se neste mesmo rastreio. E uma das primeiras questões que colocámos, ou que desafiámos os profissionais de farmácia a responder, é, tendo em conta que este rastreio seria levado a cabo na farmácia, que indicadores de saúde é que fariam se estivessem no papel destes farmacêuticos nesta farmácia virtual. E, portanto, gostámos de perceber que indicadores é que eram, de alguma forma, avaliados neste rastreio, enfim, aqui ao que o António se pretende inscrever. Um aspecto que nos pareceu importante deixar claro aqui, e antes de passarmos para as respostas dos colegas, era a clarificação deste conceito de rastreio. O que é exatamente um rastreio, para que é que serve efetivamente e, sobretudo, o que é que nós, quando fazemos um rastreio na farmácia, devemos fazer com aqueles resultados. E antes de mais, numa definição simples, dizer que o rastreio é um processo que, utilizando testes de avaliação de fatores de risco, permite detectar sinais de doença em indivíduos ainda assintomáticos ou em indivíduos que não fazem regularmente exames de rotina. E, portanto, é importante termos em mente que o principal objetivo de fazer o rastreio é detectar precocemente a doença com o propósito de instituir uma terapêutica, também ela o mais rapidamente possível, e assim, naturalmente, reduzir a morbimortalidade, muitas vezes associada a essa doença, bem como os custos que ela tem para todos nós, para a sociedade. Quando se decide fazer um rastreio, e este é um aspecto importante e vem aqui um bocadinho na linha da questão que queríamos, que vos colocámos, quando se decide fazer um rastreio é de facto importante garantir que
A informação que obtemos neste rastreio é uma informação de valor, é uma informação adequada e útil e, portanto, vai servir para alguma coisa, porque se não servir para nada, na realidade só estamos a gastar recursos, não estamos a acrescentar valor a esta intervenção em saúde. Deixar aqui apenas uma nota, e o João já nos vai dar, depois de seguida, os resultados, dizendo que, primeiro, os diagnósticos não assentam nos valores de rastreio, portanto, com os valores obtidos em rastreio não pode haver diagnósticos, por um lado. Depois, o farmacêutico ou o profissional de farmácia não faz diagnósticos, é uma competência médica e, por isso mesmo, se nós obtivermos valores que não sejam, que estejam fora dos intervalos que estão identificados como os intervalos desejáveis, aquilo que temos que fazer é referenciar o doente para o seu médico assistente, para assim ser acompanhado e, naturalmente, ser feito um estudo mais aprofundado e mais adequado em função das características desse utente. Já passaram alguns minutos e nós ainda não demos a palavra. Não, antes ainda de chegarmos aos resultados, eu acho que é importante dar a palavra aos nossos convidados e colegas aqui deste painel. E se calhar começamos pelo António. Como a Gabriela disse, o António é sobrevivente da AVC e, portanto, a pergunta que eu, antes de passar aos resultados propriamente dito, lhe fazia era se... Portanto, a AVC será já um evento resultante uma doença cardiovascular. E a pergunta que lhe colocava era, já tinha identificado algum fator de risco ou foi o evento que o fez descobrir essa complicação e se eventualmente já tinha anteriormente participado em algum destes rastreios? Boa noite. Não, o AVC foi um evento de saúde na minha vida que me surpreendeu por completo, tal como acontece a muitas das pessoas. Até pela idade, porque eu tinha 41 anos, quando tive o AVC, primeiro isquémico e depois que se transformou em hemorrágico, e de forma que aconteceu numa altura que é uma idade em que ainda sentimos que somos imunes a tudo e mais alguma coisa, não é? E de forma que já tinha ouvido falar do AVC, mas nem sequer sabia bem o que era um AVC. E daí que recordo-me que quando aconteceu, o que senti, sim, é que era algo grave. Sobre a participação em rastreios, eu não me recordo de ter participado no rastreio. Recordo-me, sim, obviamente, que tínhamos no trabalho, medicina no trabalho, passa a repetição, penso eu que nessa idade de 2 em 2 anos. Né? E que quando vinha a medicina do trabalho, me alertavam um bocadinho, veja lá que tenho aqui colesterol um bocadinho elevado e tal, mas eu até hoje, quer dizer, nestes tempos fui revisitar, porque os tenho arquivados, os valores, e não era uns valores estratosféricos, quer dizer, eram valores que ultrapassavam o máximo, mas tal como eu dizia nos primeiros tempos, com sinais, com sintomas, com registros semelhantes, há muitos, não é? E de facto havia, não é? Pronto. E aconteceu. Aconteceu, infelizmente. E aconteceu. Tempo agora de vermos efetivamente os resultados que foram partilhados connosco. E quando perguntámos, lá está, recordando aqui a questão, que indicadores é que procuravam neste rastreio se fosse na vossa farmácia? 78% aproximadamente das pessoas que responderam a este desafio de resolver o caso clínico disseram que procuravam alguma coisa sobre a pressão arterial, 64%, e também como o António dizia, iam procurar o indicador de colesterol, e já lá vamos, e 21% iria pesquisar os triglicéridos.
Quase todos, de uma maneira ou de outra, responderiam que também procurariam coisas como o peso, o índice de massa corporal, a gordura abdominal, portanto, esses padrões, esses indicadores de saúde. E especificamente no colesterol, é interessante olhar para este gráfico, porque há de facto aqui uma dispersão entre o que é que significa isto de pesquisar o colesterol num contexto de rastreio. E quando fomos à procura das expressões que tinham sido usadas, é interessante perceber que há ali 25% que refere apenas colesterol, portanto não particulariza exatamente o que é que vai procurar. Por outro lado, há 22% que indica colesterol total, portanto o indicador de saúde que vai procurar é o colesterol total, e depois existem ainda outras percentagens, nomeadamente 20% que diz que vai pesquisar especificamente o HDL, 17% que pesquisa especificamente o LDL e ainda uma percentagem um bocadinho menor, mas já vamos ver mais à frente que este valor é interessante, procuram especificamente o colesterol HDL. E isto leva-nos aqui à questão, a uma questão para a Ana, porque é muito importante para nós percebermos, conforme eu dizia há bocadinho, percebermos quais são, de facto, os indicadores mais adequados para, numa farmácia comunitária, nós fazermos, digamos, estes rastreios. Um rastreio cardiovascular, portanto, que tipo de indicadores é que faz sentido irmos avaliar para depois, eventualmente, poder referenciar ou, pelo menos, dar uma informação ao utente. Antes de mais, muito boa noite a todos. Eu gostava de agradecer o convite de estar aqui a falar e a participar com os farmacêuticos, que acho que são importantíssimos também, lá está. Como a Gabriela disse, antes, durante e depois do acompanhamento. Eu gostei muito também do panfleto que a farmácia tinha exposto. Se reparasse-me, a farmácia dizia, faça então o seu rastreio, na sua farmácia cuidamos de si. E ao fazer este rastreio não estão só a cuidar do próprio indivíduo, do próprio doente ao fazer o rastreio, mas também estão a cuidar também da população, e principalmente da população portuguesa aqui neste caso. Porquê? Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são de facto maior prevalentes e são o fator responsável também pela morbimortalidade mais frequente em Portugal. Se nós conseguimos reduzir o risco cardiovascular na população portuguesa, e claro que já se falou aqui na hipertensão, já se falou aqui também na dislipidemia, no colesterol e também, curiosamente, os triglicerídeos também foram aqui anunciados, mas se nós conseguirmos então captar estes valores na população assintomática, porque de facto o rastreio não é uma pessoa doente que já está doente para controlar estes valores, mas sim previamente para nós descobrirmos um potencial doente de AVC, doente de infarto agudo do miocárdio, outro tipo também de patologia, não nos podemos esquecer da disfunção erétil, doença arterial periférica, entre outros, que podem realmente estar aqui presentes e ainda numa fase assintomática. E digo sempre que, por exemplo, 76%, se não estou em erro, 78% dos farmacêuticos disseram que a pressão arterial seria importante avaliar no risco cardiovascular. Estou totalmente de acordo. Nós sabemos que a pressão arterial elevada é o principal fator de risco para a AVC e, portanto, sem dúvida alguma, seria um fator a pesquisar. Colesterol também, claro que sim. Dentro do colesterol nós temos que especificar qual o colesterol que nós pretendemos e aqui também é importante que os farmacêuticos transmitam à população, porque quando nós estamos a medir o colesterol, muitas vezes nós baseamos no colesterol total. Aliás, é muito frequente na consulta as pessoas dizerem o meu colesterol está alto e só se demonstram com o colesterol total. Mas nós sabemos que o colesterol total é uma mistura do HDL, que até tem um efeito cardioprotetor, dependendo de alguns parâmetros, obviamente, mas também temos o restante colesterol e, essencialmente, colesterol não HDL, que eu sei que já vamos falar a seguir, que são realmente parâmetros que nós conseguimos obter. Nós sabemos também que na estratificação de risco é importante o LDL, até para depois nós vermos quais os valores que nós queremos obter com medicação, mas também com tratamento não farmacológico e aí, obviamente, o papel farmacêutico é absolutamente essencial no acompanhamento do doente, até por causa, já me estou até a adiantar, mas por causa da adesão também, que é absolutamente essencial. Mas como nós podemos ver aqui neste gráfico, vemos realmente vários potenciais de colesterol. E é importante nós vermos aqui, eu concordo perfeitamente, fico contente que o colesterol esteja aqui presente. O colesterol é um bocado o parente pobre do risco cardiovascular, se nós virmos. Agora, felizmente, estamos mais a falar na aterosclerose, que é importantíssima, que também muitas vezes é assintomática
e, portanto, nós depois só com alguns sintomas específicos ou com alguns eventos cardiovasculares major, como o AVC, como o infarto, é que conseguimos ver que realmente o doente já é um doente com dislipidemia. E não só, um doente com dislipidemia realmente rastreável, num rastreio, por exemplo, depois não vai adquirir, muitas vezes, a medicação antidislipidémica. E daí, mais uma vez, a importância não só deste diagnóstico ou desta suspeita, que, como a Gabriela disse muito bem, depois temos que confirmar em termos laboratoriais, mas também é um sinal de alerta para captar e para dizer ao doente que, de facto, tem que tomar a medicação. Sem dúvida. Ana, duas questões importantes aqui ainda em relação a estes parâmetros e que têm a ver, falaste nos triglicéridos, ou nos triglicerídeos, aqui diz triglicerídeos, não é? Eu sou do Norte. A Ana é do Norte. Falámos nos triglicerídeos e no âmbito de um rastreio, que é uma coisa que normalmente decorre de forma ocasional, a pessoa não é como nas análises clínicas, em que se faz as horas de jejum que têm que ser feitas, etc. Portanto, muitas vezes vai a passar na farmácia, olha, há aqui um rastreio, agora vou fazer. Qual é a importância disto ou o que é que nós devemos relevar? Porque sabemos que se eu vou fazer triglicerídeos, provavelmente o resultado vai vir influenciado pela ingesta de alimentos que, entretanto, já foram feitos. Isto faz sentido, não faz sentido? Só faz sentido fazer, por exemplo, os triglicerídeos se nós tivermos a certeza que a pessoa tem pelo menos 12 horas de jejum? Qual é que é a tua perspectiva? Eu acho que qualquer rastreio oportunista, porque é isto que nós estamos aqui a falar, eu acho que é sempre uma mais-valia para até despistar algumas doenças cardiovasculares e alguns fatores de risco que estejam por trás. Independentemente se a pessoa está ou não em jejum, claro que o ideal seria o doente em jejum, o doente que respondesse rapidamente a todas as questões, até porque nós queremos que seja um rastreio efetivo e que colaborasse em todas as adequações realmente que o farmacêutico vai ter na farmácia. Claro que, na realidade, não é bem assim, não é? E sempre é melhor nós realmente acompanharmos uma pessoa e fazermos o rastreio ocasional, uma pessoa que vá, que entre na farmácia, que tenha uma oportunidade também de fazer alguns testes, que acabei por não responder à pergunta, mas que eu acho que lá está, a pressão arterial, sem dúvida alguma, corretamente medida, é, sem dúvida alguma, um fator a considerar. Colesterol também, nós sabemos, podemos considerar o colesterol total, também se houver oportunidade, o LDL, se não fazermos um cálculo, os triglicerídeos também nos podem potencializar. A nível de perfil lipídico, o que é que nós sabemos? Os triglicerídeos interferem muito a nível também do jejum, portanto, e devemos respeitar o jejum de 12 horas, se possível. No entanto, diversos estudos, a nível, por exemplo, da medição do colesterol, já não são assim tão eficazes. A pessoa pode não estar em jejum e pode medir o seu colesterol. Curiosamente, nas guidelines de 2019, que são os guidelines que se baseiam, se não estou em erro, na página 130, a meio da página, tem lá um parágrafo muito pequenino que nós muitas vezes nos esquecemos, que nos indivíduos que nos alertem com síndrome metabólico, nomeadamente hipertrigliceridemia prévia, doente obeso também, com diabetes, devemos estar atentos e devemos fazer em jejum. Certo. Mas aí são casos muito particulares. Os outros, perfeitamente, pode-se fazer uma verificação também ocasional. É muito importante, como também falaram, o peso, sem dúvida alguma, a avaliação também do peso, a nível do perímetro abdominal, porque dá-nos também a gordura visceral, que é muito mais, exatamente, um fator de risco mais considerável. O ácido úrico também, cada vez mais está a ser mais potencializado, portanto temos de ter algum cuidado também com o ácido úrico. A glicemia, nós não nos podemos esquecer que o doente diabético é um doente de alto risco cardiovascular ou muito de alto risco cardiovascular, depende muito também dos valores que vamos obter. Agora, nós aqui temos um viés também a nível do rastreio. Portanto, nós temos uma pessoa que comeu e vai fazer, então, uma pesquisa de glicemia ou de glicémia, não é? Portanto, acaba por ser tudo a mesma coisa. Exato. Então, o que é que nós vamos obter? Exato. Idealmente, seria em jejum. A ADA, American Diabetes Association, refere que deve fazer 8 horas de jejum, no mínimo, para fazer a medição da glicemia em jejum. Exato. Glicemia ocasional. Portanto, é um bocadinho mais tendenciosa. A nível da glicemia em jejum, se estiver acima de 126, potencialmente pode ser suspeito de diabetes. Nós temos de ter 2 medições laboratoriais para realmente ter o diagnóstico, ou então podemos também medir a glicada, a hemoglobina glicada,
que mede sempre 3 meses antes a nível do valor de glicemia e nos dá também um perfil melhor. Em termos económicos, um rastreio também tem que ser custo-efetivo, não sei a nível da farmácia se será possível, mas seria, obviamente, como eu digo, ouro sobre azul. Medição da glicemia ocasional numa pessoa que tenha comido não é tão fiável, pelo menos é como nos diz a ADA. Mesmo assim, acima de 200 é quase sempre diabetes. Portanto, nós aí, um valor acima de 200, obviamente, referenciar logo para o médico para despiste de diabetes. Mesmo assim, se nos der um valor um bocadinho aumentado, temos de estar sempre um desconto, porque se o indivíduo ingeriu alimentos antes, obviamente está a metabolizar todo o tipo de alimentos e, portanto, vai-nos dar essas alterações, assim como também os triglicerídeos. Eu diria só, ou acrescentaria só que nestas circunstâncias em particular, em que estamos a fazer rastreios oportunísticos e temos indivíduos que não estão em jejum, é muito importante que nós registremos pelo menos o tempo de pós-prandial, ou seja, qual foi a hora da última refeição, porque o médico que vai depois interpretar ou potencialmente interpretar os dados tem ideia do que é que pode ter que descontar, vamos dizer assim, não é? Ok, então se esta pessoa comeu há 2 horas, ou se comeu há 6, ou se comeu há 4, como é que eu vou interpretar estes dados? Portanto, aqui também dar esta nota que nós, ao fazer a referenciação, é muito importante termos o registro dos dados e um registro o mais fiel possível, porque não é depois o doente, quando vai ao médico, se calhar passado um mês, que se vai lembrar quantas horas de jejum que tinha, não é? Portanto, ter aqui um bocadinho esta perspectiva. E, se me permite, e também acho que já foi falado, a nível dos antecedentes, por exemplo. Exatamente. Que são importantíssimos, tanto os antecedentes pessoais, se já teve algum evento, o que é que já aconteceu na sua vida pessoal. Este doente tinha DPOC, não é? Portanto, tem mais um potencial de risco, também cardiovascular, como nós sabemos, coração-pulmão, estão muito juntos e, portanto, tem realmente um esforço adicional. Mas também os antecedentes familiares, que eu acho que este doente tinha, exatamente já historial da AVC, e também temos de ter algum cuidado com algum evento cardiovascular, nomeadamente infarto agudo do miocárdio em idades precoces. Exatamente. Ana, só uma última questão, porque me parece muito importante partilhar isto com os colegas lá em casa, que é, as farmácias, como eu dizia há bocadinho, fazem com alguma regularidade este tipo de rastreios. Muitas vezes para comemorar determinadas datas, outras vezes porque, efetivamente, até por suspeita daquele indivíduo em particular e propõe... Faz-te sentido, sobretudo nestes eventos mais alargados que estão disponíveis para a comunidade, faz-te sentido, por exemplo, a farmácia comunicar com os locais de saúde, as USFs, os centros de saúde, da sua zona de influência que vai fazer aquele rastreio, numa perspectiva de haver aqui também esta proximidade, que é, eu estou a fazer um rastreio, de repente aparece um doente na tua consulta a dizer, olha, eu estive a fazer um rastreio e tenho aqui os valores. Faz-te sentido eu, por exemplo, comunicar contigo a dizer, olha, nós estamos a pensar fazer um rastreio, vamos medir estes e estes parâmetros, estamos a utilizar este e este equipamento, em que medida é que isso facilita, em que medida é que isso para vocês também, na perspectiva da gestão da doença na comunidade, é importante? Eu acho que é importantíssimo, mas também acho que antes desse rastreio deve haver uma partilha de informação, de contacto, de conhecimentos com as farmácias à volta dos locais de saúde e, portanto, assim, este contacto, lá está, médico-farmacêutico, esta partilha de informação, porque muitas vezes eu próprio tenho algumas dúvidas e ligo para uma farmácia que o doente esteja a ser realmente mais seguido e questiono e realmente conseguem-me obter esta ajuda, principalmente na história da medicação, consigo ver se o doente toma ou não a medicação e, portanto, é muito mais fácil esta partilha. E também gosto sempre que realmente, quando se referencia aos doentes, que venha referenciado, uma boa referenciação, para haver esta partilha, não só a nível dos rastreios. Claro que se eu já conhecer quem é o farmacêutico da minha área, quais são as farmácias que trabalham mais perto do meu local de trabalho, é muito mais fácil para mim também eu própria querer fazer atuações na área da saúde e também haver este tipo de partilha, este desafio. Portanto, acho realmente muito bom haver esta comunicação entre médico e farmacêutico e, obviamente, se houver um rastreio cardiovascular, eu teria todo o interesse em saber que estava a decorrer um rastreio
para depois até ajudar o doente. Exatamente. A ideia é um bocadinho este. Estamos a falar do rastreio cardiovascular, mas hoje em dia nós temos imensos rastreios em outras áreas que seguem aqui o mesmo percurso, não é? A ideia é haver esta aproximação, porque na realidade nós não diagnosticamos, mas é importante que haja também, por parte dos centros de saúde, esta visão sobre o facto de como é que as farmácias podem contribuir para identificar possíveis suspeitos de doença e assim, no seu geral, ajudar a controlar melhor a nossa comunidade. Muito bem, então, basicamente, continuando aqui com o nosso Sr. António Pimenta, no dia do rastreio nós tivemos o António na farmácia. Ele vem com jejum porque foi marcado, se recordam, foi marcado a sua participação no rastreio. Ele vem com jejum de cerca de 12 horas, conforme tinha sido combinado, e os resultados que obtivemos são o que os colegas estão neste momento a ver. Portanto, temos um doente basicamente com excesso de peso, portanto um IMC de 27, com uma pressão arterial de 158/102, com uma frequência cardíaca de 75, colesterol total 146, LDL 89, HDL 38, triglicéridos 97 e uma glicémia de 94. Traços gerais, e numa abordagem, vamos dizer assim, farmacêutica, eu diria que temos um indivíduo com um perfil lipídico aparentemente dentro de valores aceitáveis. Queria só chamar a atenção, e este é um aspecto que nós devemos ter em consideração na análise dos resultados dos nossos rastreios, é que o Sr. António Pimenta já tem dislipidemia diagnosticada. Portanto, estes valores não são valores que vão ser ou devam ser olhados numa perspectiva de suspeito de doença, porque na verdade ele já está medicado e, portanto, se calhar tem que ser olhados na perspectiva da efetividade da terapêutica que o senhor António Pimenta está a fazer. Depois temos um valor de glicémia, de acordo com a informação que a Ana nos deu há bocadinho, que está dentro do valor desejável, vamos dizer assim, e tem a tal pressão arterial, aqui sim, valor elevado, que, como sabemos, é o principal fator de risco, ou dos principais fatores de risco de doença cardiovascular. Partindo do princípio que esta avaliação é importante e pode ser realizada pelo farmacêutico, aquilo que propunhamos aos colegas, no âmbito da resolução do caso, era que determinassem qual era o risco cardiovascular de o António vir a desenvolver um evento cardiovascular, leia-se, enfim, o evento, a consequência da doença cardiovascular, fatal ou não fatal, nos próximos 10 anos. E, portanto, pedíamos, no fundo, que analisassem, com as ferramentas que nós temos, analisassem qual era o risco, determinassem qual era o risco. E neste momento, a ferramenta mais atual é o SCORE-2. E aqui uma ressalva, de facto, esta é uma recente atualização, e há bocadinho falávamos do colesterol no HDL, porque essa é uma das diferenças. O SCORE tradicional, se me permite, a primeira ferramenta SCORE, utilizava o colesterol de uma forma mais geral. E atualmente, aquilo que é usado para a estratificação do risco é o colesterol não HDL. Portanto, daí aquela importância de se avaliar os parâmetros individualmente e não o colesterol total, que já falámos aqui em parte. E, portanto, esta será a ferramenta e que tem perfeitamente demonstrado que quanto maior o valor da pressão arterial, maior será o risco. Portanto, os vermelhos começam a aparecer com mais frequência. Claro que o tabaco, e neste caso, recordar, o Sr. Pimenta tinha deixado de fumar já há alguns anos, portanto, passa para o lado com o menor risco, mas ainda assim ele tem ali alguns fatores e, naturalmente, a idade, ao avançar, ficamos com o risco mais considerado. Isto será a ferramenta que é possível utilizar de uma forma manual, mas, naturalmente, que a informática nos vai facilitar a vida. E, portanto, existem as calculadoras interativas, se me permitem a expressão, que nos agilizam este processo. Claro que é possível calcular por aqui, mas existem várias, como é o caso desta da YouPrevent. E, portanto, que podíamos colocar perfeitamente no contexto da farmácia, do rastreio, colocávamos os dados do Sr. Pimenta na ferramenta e iríamos ter o valor de risco
de desenvolver um evento fatal ou não fatal nos próximos 10 anos. Também chamar a atenção de que isto é uma alteração que aconteceu recentemente, com a publicação da ferramenta SCORE2, e que agora Portugal está nos países de risco moderado. E, portanto, essa é uma das seleções que deveriam fazer. Portanto, isto será o print da ferramenta. No caso do Sr. Pimenta, seria estas as indicações a dar ao simulador. Portanto, risco moderado, onde se encontra Portugal, depois, naturalmente, género masculino, a idade. Já sabemos que ele deixou de ser fumador, exatamente, há alguns anos, e, portanto, temos, neste caso, usamos simplesmente o valor da pressão arterial sistólica e damos a indicação dos valores do colesterol. E quando fazemos em submeter, ou quando se utiliza a ferramenta manual, ou o gráfico manual, temos como um risco de desenvolver um evento cardiovascular fatal ou não fatal nos próximos 10 anos de aproximadamente 5%. Isto é o valor numérico, em percentagem, mas nós podemos converter este valor de percentagem para um risco qualitativo. Talvez mais fácil de ser até comunicado à pessoa. E, considerando que o Sr. Pimenta tem 51 anos, portanto já entra nesta coluna mais à direita, o que significa que, acima de 5, ele já tem um risco elevado de desenvolver um evento cardiovascular nos próximos anos. E pegando aqui nesta questão da ferramenta e do risco cardiovascular, António, voltava a esse lado, e especialmente como representante de doentes. A minha pergunta é, tem ideia se esta informação é partilhada com os doentes? E se não é partilhada, acha que isso seria importante para a gestão do próprio risco, da doença, na prevenção, enfim? Acha que isto faz sentido do ponto de vista dos doentes? Refere-se aos eventuais resultados. Perfeitamente, eu dizer-lhe que tem da um risco. calculadora. Exatamente, isso mesmo. Que eu saiba, em geral, não é partilhado. Ok. Porque, naturalmente, que era e é uma ótima ferramenta para alertar as pessoas, não digo amedrontar, mas para alertar as pessoas para introduzirem correções do seu estilo de vida, que pode passar pela medicação e por outros aspectos do estilo de vida, a alimentação, o exercício físico, etc. E de facto seria um ótimo instrumento para este alerta, para incentivar esta alteração dos estilos de vida. Aliás, pegava no que dizia há bocadinho, que, na verdade, tinha alguns valores de colesterol acima do desejável, na altura, no seu caso particular, naturalmente, que tinha ali aquela ideia de que, naquela altura, não havia grande risco. Provavelmente estes dados poderiam ter dado ali algum alerta mais cedo, eventualmente. Poderia. Claro, esta distância se calhar é mais Estamos difícil. a falar das hipóteses, não é? Mas, Claro que sim. Mas poderiam, aliás, e eu recordo-me que, na altura, tinha resolvido ir ao médico, que era uma coisa que acontecia assim, para aí de 10 em 10 anos, não é? Eu tinha resolvido ir ao médico, mas calhou numa altura de imenso trabalho, imenso que fazer, e de maneira que passou para qualquer dia. Pois. Stress. Exatamente. E, portanto, pronto, obviamente não quer dizer que o médico alertasse logo, mas obviamente que havia mais algumas hipóteses de tal acontecer. André, devolvo a pergunta de uma forma parecida, mas agora do ponto de vista médico, que é, isto no contexto de consulta é usado, em que medida é que é usado, e se da experiência que tens, isto é partilhado com os doentes, ou seria uma ferramenta útil a partilhar, o resultado naturalmente, não a ferramenta, a partilhar com os doentes? Eu, na minha prática clínica, calculo, obviamente, sempre o risco cardiovascular. Aliás, no meu programa de trabalho tenho esse cálculo de risco cardiovascular.
Infelizmente ainda tenho o score, não atualizaram para o score 2, portanto não me dá tanta informação como eu gostaria, obviamente, mas é sempre uma boa ferramenta, porque e como é que eu utilizo a transmissão e que na farmácia podem perfeitamente adotar este sistema que resulta. Se nós virmos aqui, nós temos o verde, o amarelo ou o laranja, um amarelo um bocadinho mais diferente e um vermelho. Ou encarnado. E o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer aos doentes, então, atenção, cuidado que já está no amarelo, sabe como é que é? Se se portar bem, se fizer algumas medidas de estilo de vida, pode até passar para o verde, se não, pode passar para o vermelho. E aí o risco é muito alto. Não lhe falo em percentagens. Para um doente ter 5% de risco cada vez, claro, é quase nulo. Exatamente. Em termos numéricos, globalmente, não é considerável pela população em geral. Mas se nós vimos em termos analógicos e em termos mais de cores, é fundamental. E, portanto, nesse aspecto eu transmito isso ao doente, até porque me vai facilitar depois a adesão terapêutica, não só em medidas não farmacológicas, como farmacológicas. Exato, quase como um semáforo, digamos assim, do Exatamente. risco cardiovascular. E pegando um bocadinho no que dizias, será que isto faz sentido, na perspectiva do médico, a farmácia fazê-lo? E, por outro lado, se um utente chegar à consulta já com esta indicação, imagina, ok, na farmácia disseram que eu tenho um risco elevado, isto é facilitador da prática médica? Eu acho que é um alerta para o médico. Eu acho que é importante, se puderem fazer, é assim, eu gosto muito de trabalhar em equipa. Eu acho que se puderem fazer realmente um bom rastreio efetuado por um profissional de saúde, por um farmacêutico que sabe o que faz, sem dúvida alguma, quando o doente me trouxer essa informação e como me trouxer bem referenciado, obviamente porque eu vejo muito mais com um sinal de alerta se só me trouxer alguns dados analíticos. Até porque se nós virmos, o senhor não me parecia muito risco cardiovascular alto. Se nós formos analisar os vários parâmetros, tinha dislipidemia, estava controlada minimamente, o LDL não estava nos valores altos, mas pronto, até poderia passar, se não assim, aos olhos mais rápidos. Tinha uma glicada minimamente controlada. Portanto, olhando aparentemente para este doente, nunca me iria suspeitar, assim, se eu não calculasse, que tinha um score alto. E, portanto, obviamente é uma mais-valia e é uma poupança de recursos esse tipo de cálculo. Portanto, eu acho totalmente a favor. E, sobretudo, na perspectiva da prevenção, não é? Claro, portanto, basicamente, claro a ideia é aqui. Deixa-me só introduzir aqui uma questão, Ana, que é nós, aqui no SCORE, e houve muitos colegas também que nas respostas colocaram que aqui, no âmbito da avaliação da pressão arterial, sobretudo, davam atenção à pressão arterial sistólica. A outra não é importante? A diastólica não é importante? Já percebemos que para a ferramenta, de facto, nós só utilizamos a sistólica, mas acontece-nos muitas vezes, e às vezes são situações em que na farmácia nem sempre sabemos bem o que é que devemos fazer, que é pessoas que até têm uma sistólica relativamente aceitável, vamos dizer assim, dentro dos valores desejáveis, imagina 140, 142, mas têm depois uma diastólica de 102 ou 105. Qual é a importância que nós temos que dar a cada uma destes valores? Depende um pouco da idade do doente. Depende, da idade do sim, doente. Sim. Nós sabemos que, ao longo que a idade avança, a pressão arterial sistólica vai ser superior e, portanto, é pela resistência vascular, pela resistência arterial. Mas qualquer um destes valores é importantíssimo, até porque depois nos transmitem, portanto, a diastólica pode-nos levar à suspeita de alguma lesão de órgão-alvo, por exemplo. Portanto, nós temos que ter sermos criteriosos realmente na avaliação da pressão arterial. Se nós vimos aqui, tínhamos só o momento de avaliação da pressão arterial, não é? Se eu reparei. Exatamente. E, portanto, este momento, um único momento de pressão arterial, mesmo que aqui considerássemos hipertensão, porque a nível dos valores, o que é que nós consideramos? A hipertensão acima de 140/90, não é? Mas um ou outro, se estiver superior, já é considerado. Mas em duas ocasiões diferentes, nunca numa ocasião diferente. Portanto, Isso remete-nos exatamente para a questão a seguir. Ana, muito obrigada pelo alinhamento, está aqui muito dentro daquilo que queríamos. Portanto, só para relembrar, nós tínhamos um valor único de pressão arterial, daquilo que conhecemos do Sr. António Pimenta, de 158/102. O que perguntámos aos colegas foi se... para eles, estes valores constituiriam um critério de diagnóstico de hipertensão. Dois aspectos aqui a reter, e
e reafirmar no âmbito desta nossa conversa, para que não restem quaisquer dúvidas de interpretação, que é: os farmacêuticos não diagnosticam. Ou seja, há que ter também muito cuidado com a linguagem, com a comunicação, que é: eu não posso dizer a um doente que não tenha um diagnóstico, ou não devo, que não tenha um diagnóstico feito pelo médico, que ele tem aqui estes valores, dizem que ele é hipertenso. Eu posso dizer que estes valores indicam que há uma alteração dos valores desejáveis e que, portanto, ele deve ser, lá está, referenciado e seguir depois aqui seguir um determinado percurso até à altura do diagnóstico. E, portanto, aquilo que eu tinha para te perguntar é: com base num único valor elevado de pressão arterial, podemos diagnosticar? Não, já disseste. Muito bem. E basicamente, dar aqui também uma outra nota, que é: então, quando nós achamos valores elevados, que cuidados devemos ter? Como é que devemos reorganizar aqui, ou orientar aqui o nosso doente? E que valores é que devemos considerar para fazer esta orientação? Sabemos que há valores que exigem uma referenciação à urgência. Sabemos que há valores que, se calhar, convém ser vistos pelo médico logo possível, mas existem outros valores que, se calhar, primeiro teremos que fazer aqui algum trabalho prévio, digamos, para que depois, quando for ao médico, já tenha de facto uma pool de informação que permita ao médico também tomar a tal decisão. E prosseguir a história como entender. Que tipo de valores devemos ter em atenção? 158, 102, era para eu enviar já ao médico? Era para eu fazer alguma coisa? Era para enviar à urgência do hospital? Não. Gostava que falasse um bocadinho sobre... O que dizem as guidelines são claras. As guidelines dizem que valores acima de 180 a 110, um ou outro, deve ser referenciado ao médico. Se houver lesão de órgão-alvo, é uma emergência, portanto tem que ser tratado. O que é lesão de órgão-alvo? Tonturas, uma pessoa não se sentir bem, haver até uma disartria, não estar a falar, ter alguma dificuldade na articulação das palavras, até por causa, podemos estar aqui numa presença até de um AVC, com um desvio labial, por exemplo, lateral. Se houver realmente esse tipo de valores, urgência. 180 a 110, sem suspeita de lesão de órgão-alvo, centro de saúde. Acima de 160, não dizem as guidelines, mas eu já fico na dúvida e eu acho que é mais prudente os farmacêuticos enviarem ao centro de saúde. Até para nós reavaliarmos realmente se de facto pode ter sido uma ansiedade, e aliás nas guidelines no tratamento também de um aumento de pressão arterial, o diazepam muitas vezes é também usado por causa do estado ansioso, e como nós vimos aqui, tanto o doente do caso clínico tinha muito stress, também tinha muito stress no seu trabalho, portanto temos aqui uma causa de aumento da pressão arterial. Muitas vezes esse aumento de pressão arterial e esse stress está ligado ao aumento da frequência cardíaca, e aí nós medimos a pressão arterial e vemos realmente uma taquicardia e podemos associar, claro, temos de também ter algumas noções e termos algum cuidado. Abaixo de 160, eu acho que nós podemos, aliás, eu acho que podem ter outro tipo de atuação e não enviar logo ao médico. Na verdade era isso que nós perguntávamos a quem estava desafiado a responder ao caso clínico, que é de facto... Este Sr. Pimenta até tinha a possibilidade de fazer um acompanhamento antes de seguir para a consulta médica. Acompanhamento da pressão arterial, que foi o achado que nós encontramos neste rastreio. E a pergunta que colocámos desse lado era: ok, então que recomendações é que fariam ao Sr. Pimenta para fazer este acompanhamento da pressão arterial? E é interessante perceber que os resultados, as respostas que foram dadas eram um bocadinho dispares, na verdade. Muitas delas não eram muito concisas, ou davam algumas recomendações muito abrangentes, digamos assim. E algumas das respostas, e até tenho aqui apontado, que diziam apenas, que deveriam dizer ao Sr. Pimenta para fazer medições regulares. E agora volto ao António, mas não ao Sr. Pimenta. Se alguém lhe dissesse para fazer medições regulares, do ponto de vista de quem está a receber esta informação, como é que iria entender isto? Né? Será que isto diria alguma coisa do ponto de vista, como é que eu vou fazer, digamos assim? Repare, essas medições regulares, acho que
deve ser explicado e, se possível, deve ser interpretado pelo próprio de diferentes formas. Ou seja, uma coisa é alguém, como diziam há bocadinho, que está ali a arraiar os 160, por exemplo. Né? Então, umas medições regulares, se calhar diria, ou diria mesmo, sem se calhar, quase diariamente, a medir, portanto, a sua pressão arterial. Se for uma pessoa que independentemente de ter tido já um evento cerebro-cardiovascular, não é? E aqui espero não estar a entrar no campo, mas que tem sempre valores muito abaixo desses limites. Por exemplo, estou a pensar 12,8, falando da pressão arterial, ou 11,7, etc. E por norma tem esses valores. Eu diria que se fizesse uma medição semanal, já estaria a cumprir com esse critério do regular. Eu não sei, doutora, Já lá vamos. se era... Essa é a questão Esta é a próxima questão. para Mas isto é interessante, e eu fiz esta pergunta exatamente antes de passar à Ana. É importante que nós, enquanto profissionais de farmácias, tenhamos esta consciência de que às vezes para nós é óbvio o que é que eu quero dizer com medições regulares. Mas se calhar, e foi exatamente por isso que fiz esta pergunta, pode não ser assim tão óbvio. Se calhar uma determinada pessoa vai entender todos os dias e vai fazê-lo todos os dias. Se calhar a outra pessoa que para ela regular é uma vez por semana. E isso é de forma regular, todas as semanas faz a medição. Portanto, claro que neste aspecto é importante que não nos esquecemos da comunicação, dos aspectos de dizer, e também o António referiu isso e muito bem, exatamente, concretizar o que é que eu quero dizer com regulares. É todos os dias, são 2 vezes, 3, 4, o que seja. É um bocadinho como a posologia, na verdade. É dizer como é que eu vou fazer, quando é que eu vou fazer, até quando, o que é que eu faço se alguma coisa não estiver a correr bem. Portanto, é dar a informação clara, assertiva e orientada para aquela pessoa em concreto. E agora, pegando no que o António dizia, e devolvo à Ana, ok, então durante quanto tempo é que eu devo dizer, quantas vezes? Porque de facto tivemos muitas respostas diferentes, com frequência e com duração. Algumas disseram durante um mês, outras disseram durante uma semana, 3 vezes ao dia, outras só dia sim, dia não. Enfim, as respostas foram muitas. Como é que nós devemos fazer? De facto, é muito interessante ver essas alterações de resposta, não é? Portanto, isso aí é muito interessante porque lá está, nem muitas vezes nem nós sabemos orientar o doente e achamos que o doente já sabe. E o doente, obviamente, também não tem nenhuma obrigação de saber, não é? Portanto, o que é que nós devemos fazer? Além de dizer, nós devemos transmitir alguma informação escrita. Porquê? Porque o doente até ouve muito bem e compreende, só que nós sabemos que só 20 a 30% da comunicação é que depois o doente leva. Exatamente. E, portanto, e agora é mais fácil até, felizmente, sem as máscaras, porque mesmo com as máscaras nem a comunicação não verbal passava, portanto, que era uma dificuldade. O que é que dizem as guidelines? As guidelines dizem que nós devemos então fazer um estudo, idealmente através de AMPA. Ou seja, antes pensava-se que o ideal seria durante 7 dias, de manhã e à noite, medirmos a pressão arterial adequadamente também. O que é que nós devemos fazer? Devemos medir, por exemplo, medirmos 3 vezes a pressão arterial. O doente sentado, não sei se posso explicar como é que sim, corretamente. Era uma questão que íamos colocar de seguida, mas podes já falar sobre isso. Pronto. Aqui nenhum de nós está com a posição correta de medição de pressão arterial. Exatamente, estamos todos de perninha traçada, não é? Exatamente. Portanto, o que é que deve ser o doente? O doente deve estar, como está na figura, portanto, os pés bem assentes no chão, cuidado com aquelas cadeiras que são maiores, portanto, o calcanhar deve estar assente no chão. O doente deve estar com costas encostadas, deve estar realmente com o braço posicionado na altura do coração também, e às vezes é difícil na farmácia isso acontecer. Também não deve ter ingerido bebidas como café, colas, chás, idealmente meia hora antes. Deve, idealmente, ter ido à casa de banho, também urinar, porque isso também pode alterar realmente a medição da pressão arterial. E não deve chegar à farmácia e medir logo.
Eu digo muitas vezes isso, quando peço ao doente para verificar um acompanhamento na farmácia, entra na farmácia, sente-se, deixa entrar 1 ou 2 clientes e só depois é que faça a sua medição. Porque assim o doente vai se ambientar também ao ambiente e depois é muito mais fácil medir. Como é que nós devemos? Devemos medir então 3 vezes a pressão arterial, com um intervalo de 1 minuto entre as medições e depois podemos até descartar a primeira medição e fazer a média das outras 2 medições. Idealmente durante 7 dias. Agora, em termos práticos, vamos pensar, o doente deve ir de manhã e deve ir à noite, idealmente medir a pressão arterial. Portanto, durante 7 dias, realmente muitas vezes não é possível. Pode ser 3 dias. Nós devemos também eliminar a primeiro registro de medição da pressão arterial, sim. Porque assim é muito mais fácil depois de nós virmos como é que vamos avaliar. É importantíssimo esse registro e é importantíssimo também ver como é que o doente estava antes de medir a pressão arterial. Se tinha acontecido algum evento, portanto, se tinha saído do autocarro e estava assim um bocadinho a barafustar com alguém. Stress, falávamos há pouco, não é? Exatamente, que também pode influenciar. É muito importante este descanso antes. E o doente fazer corretamente, com o braço desnudado, braçadeira com 80% do braço também, a braçadeira adequada, porque pode interferir. Cuidado com os indivíduos obesos também, cuidado com os indivíduos mais magros e por causa também das crianças. Também, obviamente, é possível medir e devemos medir a pressão arterial nas crianças. E agora, qual o braço que nós devemos medir a pressão arterial? Também é uma ao boa direito, ao pergunta. esquerdo. Já vos digo que está mais próximo do coração, portanto é o esquerdo. Eu já vi de tudo. Ou é mais próximo do coração porque a pressão é maior e, Ou portanto... então porque o outro é mais longe. Exatamente. Ok. Portanto, é para esquecer. O que é que nós devemos fazer? Idealmente, e não sei se na farmácia é viável, devemos, numa primeira avaliação, medir nos 2. E virmos. Se há, de facto, uma diferença mínima, avaliamos no braço que está com a pressão arterial mais elevada. Se houver uma diferença de 20 milímetros de mercúrio, é para referenciar logo para o médico. Pode haver uma alteração vascular muito importante que pode levar até à morte, portanto, é para quase uma urgência, enviar. é Quase uma urgência. Mas isso muito raramente acontece, portanto, direito, esquerdo, não interessa. O que interessa realmente é se nós conseguimos fazer uma primeira avaliação, se não, tanto faz. Deixa-me só colocar-te uma questão, desculpa, João, só colocar uma questão, Ana, que é, aquilo que tu estavas a dizer era, o ideal era que fizesse este AMPA e o fizesse na farmácia, mas, como deves calcular, nem sempre é viável, nem nesses apenas 3 dias ir de manhã e à noite à farmácia. Portanto, qual é a tua perspectiva, a tua visão de o doente fazer em casa? Fazer esta avaliação em casa. Perfeito. Se fizer ensinos, acho maravilhoso. Acho ótimo. Agora, temos é que também que ver o aparelho que ele vai fazer a medição arterial. Nós devemos calibrar o aparelho nas farmácias também, anualmente, e deve ser um aparelho validado. Existem alguns sites que nós podemos ver se o aparelho realmente é de qualidade ou não, e a farmácia só deve adquirir, obviamente, esse tipo de aparelhos. Cuidado com os aparelhos de medição arterial de pulso. Eu ia perguntar isso ao António, que era... Não faz mal, não faz mal. Eu ia só perguntar ao António, aproveitar aqui e, primeiro, perguntar se ele mede regularmente. Enfim, já não estará numa fase de estudo, mais numa fase de controle. Portanto, se mede regularmente a sua pressão arterial, e por aquilo que percebi da sua conversa, provavelmente uma vez por semana, e ver se ela está nos 11,7 ou nos 12,8. Se tiver, está ótimo e o médico fica muito feliz. Sobretudo, que equipamento é que usa? Que tipo de equipamento é que usa? Bem, para medir a sério, se usa exatamente. Ao a sério e ao a brincar. Não, exatamente, ao brincar, porque por acaso tenho em minha casa os 2 aparelhos, um semelhante ao da figura, portanto, é aquele de mesa, e também um de pulso, que às tantas, em tempos comprei, para medir de um local de trabalho. Ou seja, de um local de trabalho às vezes queria medir e tal. Então, mandei vir um de pulso, pronto, que também já percebi, obviamente, inclusive, exatamente, inclusive, ainda antes desta nossa conversa, que não oferecia a mínima segurança, que aliás é fácil, medindo nos 2 em casa, né, rapidamente eu percebi que os valores
do tal de pulso eram muitas vezes disparatados, digamos assim, no bom e no mau sentido, não é? Portanto, deixa-me só colocar-lhe uma outra questão, que é, alguém o ensinou a fazer a medição da pressão arterial, ou foi uma coisa que foi, no fundo, ajustando com a experiência que foi tendo? Eu diria que faz muito mais parte da literacia em saúde, não é? Do que propriamente de alguém tenha estado a ensinar a medir a pressão arterial. Mas só deixar, e na sequência daquilo que a Ana também estava a dizer, só deixar esta recomendação, vamos dizer assim, para os colegas, para os profissionais de farmácia, que é muito importante que os valores que são identificados sejam credíveis, reflitam efetivamente aquilo que está a acontecer. E, portanto, uma pessoa que não sabe, que ninguém lhe ensina a ter estes cuidados que a Ana acabou de referenciar, vai obter valores, vai levar valores ao médico que não refletem a realidade. E, portanto, não custa muito, são se calhar uns minutos, é fazer aquela intervenção clássica de eu meço, peço à pessoa para medir, eu até posso medir num braço, peço à pessoa para medir no outro, verifico se ela faz as coisas de acordo com as indicações e a partir daí então, de alguma forma, temos a garantia que ela está habilitada, vamos dizer assim, ou que temos a segurança de que ela faz a medição da forma mais correta. Sim, Gabriela, desculpa lá interromper, e eu acho que devia fazer parte do processo de venda dos aparelhos, ou seja, quando na farmácia se vende um aparelho, logo ali testar e exemplificar, ensinar como utilizar. Uma espécie de serviço pós-venda, vamos dizer assim. Exatamente. Mas não só na venda, nós estamos aqui a falar da venda, mas questões como, sabe como é que vai medir? Se calhar a pessoa vai dizer que sim, mas será que sabe? Será que está a fazer da forma correta? Portanto, não só na venda do próprio aparelho, mas se eu vou recomendar à pessoa, e este cenário acontecia isto, portanto, o Sr. Pimenta tinha 2 aparelhos, ou um aparelho em casa. Ok, sabe medir. Provavelmente ele ia dizer que sim, ou acho que sim. E eu não tenho a certeza se ele sabe medir. Portanto, é também, mais uma vez, e gosto de falar disso, a questão da comunicação das questões. Em vez do sabe medir, porque não traga o seu equipamento cá e medimos na farmácia para o ajudar. Inclusivamente para ver se está ou não calibrado. Comparamos com o nosso. Portanto, este género de... Com coisas simples, nós conseguimos ajudar de uma forma mais personalizada. Fazer mais consulta, fazer mais uma questão aberta, até para dar hipótese ao doente responder, do que muito fechada, com resposta sim ou não também. Sim, seguramente. Isso seguramente. é Essa é uma das importante. técnicas de comunicação, não é? Exato. Ou quer mostrar-me como é que costuma fazer, por exemplo, quer partilhar comigo como é que costuma fazer e isso permite-me, objetivamente, corrigir o que houver a corrigir, basicamente, não é? Só mesmo para completar e continuar a dizer mal então dos aparelhos de pulso, se me permitem. Portanto, obviamente já percebemos que é para eliminar, exatamente. Uma coisa também que muitas vezes as pessoas chegam com smartwatches e que levam com relógios e dizer o meu relógio deu uma pressão arterial com estes valores, estou um bocado assustado, o que é que devo fazer? Obviamente deve medir corretamente na farmácia e não acreditar nunca nos valores do smartwatch para já, a tecnologia que nós temos hoje em dia. Claro. Curiosamente, o ritmo, as tiras de ritmo são diferentes. Já estão realmente adaptadas de acordo com as guidelines que nós devemos interpretar seriamente o que nos diz uma tira de ritmo de um smartwatch. Portanto, a pressão arterial ainda não conseguimos ter essa sensibilidade, se lá está o pulso, ainda não é aquilo, mas em termos de pulsação já nos consegue dar alterações de ritmo e aí, se um doente chegar à farmácia a dizer o meu relógio deu esta indicação do pulso, não percebo muito bem o que é médico logo. Ok. Isso é muito importante. Isso é um aspecto muito importante. Eu ia só, antes de passarmos aos resultados que o Sr. Pimenta exatamente obteve com o seu acompanhamento, a Gabriela falava de uma coisa que talvez não seja demais reforçar, que é corrigir coisas que não estão a ser bem feitas ou que não estão de acordo com aquilo que é o expectável, não quer dizer que nós vamos julgar aquela pessoa. Portanto,
Mais uma vez, a questão da comunicação, ok, não tem problema, não é a forma mais correta. Costuma fazer com as pernas cruzadas. Ok, experimente fazer com as pernas assentes no chão, um bocadinho como falávamos, porque isso vai dar resultados melhores. É diferente de dizer, mas está a fazer mal. A pessoa, enfim, do ponto de vista da comunicação, vai-se retrair e se calhar de uma próxima vez vai-se sentindo-se julgada, tem mais receio de partilhar connosco, não é? Ao balcão ou no gabinete, aquilo que está a fazer, porque vai sentir que eu vou julgar. E, portanto, mais uma vez, a importância na comunicação. Bom, era expectável, de facto, que o Sr. Pimenta fizesse o tal acompanhamento, como falávamos, portanto, duas vezes no dia e, idealmente, durante 7 dias. Claramente, por esta tabela, isto aqui representa o cartão de registro do Sr. Pimenta. Vemos que, na segunda-feira, de facto, ele fez uma medição de manhã e à noite. Terça, quarta e na quinta, bom, não houve tempo e às vezes, enfim, às vezes a própria vida das pessoas não permite. Mas seja como for, dá-nos a indicação, este cartão de registro, que de facto temos ali uma pressão arterial sistólica e uma pressão arterial diastólica ligeiramente acima do que seria desejável. Inclusivamente, se fizermos o paralelismo com o rastreio, vemos que a pressão arterial sistólica está sempre mais ou menos, e mesmo a diastólica também, está ali mais ou menos nos valores que foram obtidos. Exatamente. E daí, a nova pergunta. Face isto, o Sr. Pimenta veio ter connosco, mostrou-nos o cartão e, face a estes valores apresentados, a questão que colocávamos aos colegas é que medidas não farmacológicas específicas podiam ser recomendadas ao nosso Sr. António Pimenta, com o objetivo, naturalmente, de tentar reduzir, tentar intervir no bom sentido na redução dos valores, até à consulta médica, porque, objetivamente, esta é uma situação para ser referenciada. Curiosamente, as respostas aqui foram bastante consensuais, o que significa que existe aqui algum alinhamento na abordagem que, no geral, os colegas têm nestas situações. Salientar aqui a importância de centrar as recomendações não farmacológicas à pessoa. Há uma certa tendência, e voltamos aqui um bocadinho à questão da comunicação, há uma certa tendência, e nós sentimos um pouquinho isto nas respostas, para dar orientações tipificadas. Pois, olha, tem que perder peso, tem que andar mais, tem que... este tipo de orientação ou este tipo de informação tem muito pouco impacto na mudança comportamental. Pessoa, isso é aquilo que se sabe comumente, não é? Toda a gente fala nisso, na televisão a toda a hora estão a dizer isso. Portanto, é muito importante que quando nós fazemos recomendações a alguma pessoa, tentemos perceber bem o que é aquela pessoa, quais são os seus hábitos, como é que ela se comporta habitualmente. Não faz sentido dizer, olha, mas tem que reduzir o sal. Se eu não faço a mais pequena ideia se a pessoa come com sal ou não, se calhar até já faz uma alimentação com baixo teor de sal, não é? Portanto, há aqui algumas questões que têm que ser de facto, orientadas, dirigidas para aquela pessoa. E, portanto, se calhar começar por perguntar, então, olha, e como é que costuma ser a sua alimentação? Ou costuma habitualmente fazer exercício físico? Ou sim, ou não? E se não, então, o que é que pode fazer? E é-lhe possível fazer ou não é possível fazer? Porque só estar a dizer, pois tem que andar 30 minutos por dia, pois não consigo, eu até tenho aqui uma artrose no joelho que não me deixa andar. E, portanto, isto cai um bocadinho por terra. Aliás, o que nós estamos a ver são excertos de respostas que nos foram dadas. Exatamente. E se olharmos para a primeira, por exemplo, melhorar a alimentação. Voltamos ao mesmo. O que é melhorar a alimentação? O que é melhorar a alimentação? Se calhar até já faz uma alimentação perfeitamente regrada, claro, uma dieta mediterrânica e é um adepto de uma boa alimentação. Isso não significa que, de facto, os valores tenham a ver com a alimentação. Pode ter a ver com a causa, pode ter a ver com outras questões. Depois há aqui um outro aspecto que é muito importante e que também tem a ver com a comunicação, que é, basicamente, não fará muito sentido apenas disparar recomendações numa perspectiva, como eu dizia há pouco, numa perspectiva clássica, digamos assim. É importante que esta comunicação faça
com que a pessoa perceba que ela é o principal responsável pela sua saúde. Não vai ser o farmacêutico, não vai ser o médico, ela é o principal motor. Portanto, quando alguém me diz, e de certeza que os colegas têm muito isto nas farmácias, que é, o alimento não posso porque me faz azia, exercício físico não posso, não sei o quê. Ouça, a saúde é sua, não é? Claro, eu costumo dizer, e uma médica que conhecia há alguns anos, tinha um discurso muito engraçado para os doentes dela, em que dizia, ouça, a diabetes é sua, não é minha. Okay? Eu não sou diabética. Aquilo que eu estou a fazer, o meu papel enquanto profissional de saúde, é ajudá-lo, é dizer-lhe o que é o desejável, ajudar a encontrar as melhores soluções. Se não quer fazer, a responsabilidade é sua, não é minha. Eu posso até achar as melhores soluções terapêuticas, mas se não houver a ajuda, o apoio das medidas, dos hábitos de vida, os medicamentos também não fazem milagres, não é? E eu acho que as pessoas que vivem com doença e as pessoas que devem prevenir a doença têm que ter esta consciência de uma forma muito clara. Tem a ver aqui com a literacia em saúde que o António dizia há bocadinho. Eu ia só interromper para dizer uma coisa que eu acho que, enfim, que provavelmente muitos saberão, mas nós podemos jogar com informação escrita. Às vezes há muitas coisas que nós podemos dizer, poderíamos ficar a disparar medidas não farmacológicas, enfim, para a pessoa, mas se calhar a certa altura já não vai apanhar mais nada, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E há tal 30% no final, da exatamente. comunicação que fica retida, não é? E a mesma coisa, há bocadinho falávamos da forma correta de medir, se calhar à nossa frente faz bem, depois chega e eu já não me lembro como é que se faz, é mais assim. Portanto, usem e abusem dos folhetos, das informações escritas, existem muitas coisas feitas, podem eventualmente fazer na própria farmácia, mas de facto isso ajuda a prestar essa informação e sobretudo a aumentar a literacia em saúde, que infelizmente ainda não é aquilo que nós, acho eu, gostaríamos que fosse no nosso país. Mas Gabriel, ias dizer? Ana, eu ia aqui dirigir à Ana, como é que tu tratas estas questões em consulta? Como é que tu fazes informação aos doentes quando tens uma situação deste género? Como é que articulas como é que motivas os doentes? Como é que os fazes sentir que, de facto, fazer alterar potenciais hábitos de vida é muito importante? Em termos, para já, só de medidas não farmacológicas. Em termos de medidas não farmacológicas, sim. Então, o que é que eu faço? Obviamente, primeiro explico o problema ao doente. Neste caso, de hipertensão, explico de uma maneira muito simplista. E muitas vezes uma pessoa pensa, bem, é juiz, é médico e sabe tudo e não tem nada a ver. Portanto, eu digo sempre que os profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros ou farmacêuticos, são os piores doentes. Portanto, temos que... já dizer isso, na verdade. Porque será? Sim. Pronto, e o que é que nós temos que explicar? É realmente, neste caso, o que é a hipertensão arterial. Eu muitas vezes até faço o sinónimo com, por exemplo, uma canalização. Quando nós ligamos a torneira com muita força, bate com muita força na parede e depois pode lesionar a parede. E, portanto, aí, imaginemos nós os nossos vasos. E as pessoas assim vão compreendendo muito bem o que é a questão. Depois também vou para as diversas medidas não farmacológicas e passo a bola ao doente. Então, ora bem, uma das medidas era realmente o controle do sal. Quem é que cozinha lá em casa? Como é que cozinham? Olha, já pensou em ervas aromáticas em vez de juntar tanta quantidade de sal? Os doentes, neste momento, comem todos alface, não comem nada e são perfeitos em termos culinários. Portanto, nós não temos também que temos que ir tirando realmente informação do doente e ir orientando. Muitas vezes os doentes comem muito pão e o pão tem muito sal e, portanto, as pessoas realmente comem os alimentos com pouco sal, mas depois comem pão, comem enchidos e, portanto, comem outro tipo de alimentos que têm sal escondido. Com sal. Exatamente. Lá em casa é tudo meio sal, portanto... Outra coisa, e atividade física. É importante a atividade física. A atividade física é diferente do exercício físico. A atividade física é o que nós fazemos diariamente. Todos nós fazemos atividade física. Exercício é planeado, feito regularmente e feito pensado, estruturado. E eu pergunto ao doente, ora bem, é importante que faça atividade física. Mas não posso, tenho artroses nos joelhos, dói-me as ancas, não posso. Eu, não, pode sim, senhora. Você tem pernas, barriga e braços. Se não pode as pernas, pode a barriga e dos braços. Portanto, toca a trabalhar. Portanto, vamos então pensar o que é que nós podemos fazer. E o doente vai adaptando. Deixar de fumar, essencial. Portanto, a primeira situação que nós devemos fazer.
Fazer programas com a família, claro que sim, mas nós temos que pensar, a população portuguesa como é que faz programas? Vamos almoçar, vamos lanchar, vamos aqui à mesa, exatamente. Portanto, nós temos que pensar em programas, ir ao jardim zoológico ou ir à praia, fazer umas caminhadas, portanto, não programas alimentares, mas tentarmos estruturar e mostrarmos outras maneiras também de fazer as coisas. Orientá-los daquilo que é o comportamento desejável ou mais desejável. Não é? Mas passar sempre a bola ao doente. E o doente é que, realmente eu posso fazer uma caminhada segunda-feira à tarde, por isso. Muito bem, é exatamente isso. Qualquer coisa do tipo, bom, o importante é que se faça isto. O que é que acha que consegue fazer? Como é que acha que conseguiria cumprir? Ok, não consegue, imagina, os 30 minutos por dia, só consegue 15. Ok, então vamos começar com 15. É preferível fazer 15 do que não fazer nada e depois, com o tempo, a pessoa acaba por se adaptar e depois ela própria já vai querer fazer, não é? Sim, e temos a questão, e isso está mais do que estudado, que é quando a pessoa se sente comprometida com algum objetivo, neste caso que é a mudança comportamental, mais fácil será de o adotar do que se for eu a dizer tem de fazer A, B ou C. Se calhar faz uma semana, 2 e depois não vê vantagem, não é? Ou não entende como é que era? Como seu. Exatamente. Antes nós tínhamos eu falo na medicina, uma medicina muito mais paternalista. Tem que fazer isto, aquilo e aquilo outro. Porquê? Porque eu digo, eu é que sou o médico, eu é que decido. E não é assim, nós temos que negociar com o doente. E na farmácia igual. Negociar para que depois realmente o doente se sinta responsabilizado e não só que depois os ganhos em saúde, o doente se sinta bem porque foi ele realmente que os conseguiu adquirir. É trazer para ele o sucesso daquele percurso. Claro. Que o sucesso é dele, não é do médico, não é do farmacêutico. O médico não é diabético, como dizia. E uma coisa que dizias, e gosto também sempre de referir isso, quando se fala de comunicação, que é explicar porquê. Qualquer medida que se queira implementar ou ajudar a implementar é muito mais bem sucedida se for explicado. Se houver um motivo, não é porque disse, mas não, é porque isto me vai ajudar a fazer A, B ou C e isso, consequentemente, vai reduzir eventualmente o meu risco. Uma situação também que resulta muito bem é vermos algum evento familiar, por exemplo, quer ir assistir ao casamento do seu filho, não quer? Portanto, então tem que tratar de si. Exatamente. As consequências para a sua vivência pessoal, familiar, social, usar aquilo que é importante para a pessoa e lá está, isto é uma das estratégias de adesão, seja a medicamentos, seja a comportamentos, não é verdade? E de facto, lá está, as consequências de não fazer A, B ou C. E pegando nisto, passava agora para o António e perguntava-lhe se no seu caso foi difícil de encontrar estratégias quando teve que mudar radicalmente, provavelmente pensou nisso, quando teve que mudar aqui o seu dia-a-dia, estas mudanças comportamentais que falávamos. Olha, eu ia começar a responder exatamente no seguimento do que dizia a doutora Ana, porque estava-me aqui a lembrar da prevenção que há. Não só há a prevenção primária, há a prevenção secundária, claro. Mesmo quem já teve o evento cerebro-cardiovascular, neste caso, na sua vida, e por exemplo, que a pessoas que tenham a mobilidade muito reduzida, e nomeadamente pessoas que até não andam em cadeira de rodas, mas tenha a mobilidade muito reduzida. E aí eu costumo perguntar, olha, mas e caminhar 100 metros conseguem? 100 metros até ali àquele poste ali da rua e tal. Isso até consigo. Então, caminho os 100 metros. Também. E se calhar, no dia a seguir, ou 2 dias após, até já consegue caminhar 120. E depois a seguir, com um bocadinho mais de esforço, já consegue caminhar 150. Obviamente estou a exagerar, mas estou a ser muito concreto. Ou seja, porque mesmo para quem já teve um evento, a prevenção secundária é tão mais importante do que a prevenção primária que todos temos que fazer. Né? E, portanto, pronto. Agora, em relação à questão concreta que me colocou, naturalmente que
o AVC, e nomeadamente, é claro que para cada um é sempre forte, mas o meu foi forte, digamos assim, e com sequelas bem visíveis, ainda hoje. Obrigou não, levou a ter que adotar alterações na vida, né? mas que não deixaram de maneira nenhuma de limitar, ou seja, as alterações de vida que eu tive que fazer foi num sentido de entre aspas, normalizar a vida, porque antes de mais nada, eu tive uma grande força na minha vida, que foram as minhas filhas, que quando eu tive a AVC tinham 5 anos e 8 anos. Né? E, portanto, eu, nem que não fosse só por isto, disse, não, elas merecem, que antes de mais nada, crescer naturalmente e crescer de modo que até possam ter orgulho no pai, digamos assim. Não é? Portanto, consegui alterar a vida, que passou pelos mais diversos aspectos, a começar por este da mobilidade, por exemplo, outras alterações de estilo de vida, mas que não foram mais do que caminhar no sentido de normalidade, tal como outra pessoa qualquer. Exatamente. E que não há normais, porque a vida de cada um é como é diferente. Exatamente. E voltava assim para lhe perguntar, agora na qualidade de representante de doentes, como é que veem o papel das farmácias ou dos profissionais de farmácia neste apoio à normalização, usando o termo que dizia, nesta adoção de outros comportamentos mais desejáveis, seja de logo a cessação tabágica, como falava a Ana, seja o caminhar, os tais 100 metros e no dia a seguir. Como é que nós podemos ajudar, nós, profissionais de farmácia? Eu acho que os profissionais de farmácia têm um papel muito importante, até porque são o profissional de saúde que está mais à mão, passa a expressão. Não é? Ou seja, que eu sei que quase a qualquer hora do dia, todos os dias, posso ir e pedir conselho, ou mesmo sem eu pedir, receber e conselhos que estão ligados, inclusive, ao próprio ato pelo qual, se calhar, eu me dirijo à farmácia, que passa a expressão, mas a expressão popular, aviar medicamentos. Não é? Portanto, o farmacêutico logo sabe, porque em muitos casos é visível, que já ocorreu-lhe o evento, neste caso, cerebro-cardiovascular, ou até pela própria medicação e pela repetição com que lá vai, etc. Pronto. Por exemplo, se há um medicamento para controlar a pressão arterial, por exemplo, não custa nada, olha, e tem controlado melhor, tem produzido efeitos e tal, e introduzir, por exemplo, o tema da medição da pressão arterial, por exemplo, não é? Isto vem quase enquanto se põe uma caixa em cima do balcão, digamos assim. Quase ler nas entrelinhas, não é? Exatamente, Sim. E ler nas entrelinhas. E é muito importante, porque dá uma proximidade aos doentes, às pessoas que já tiveram um evento da sua vida, muito maior do que o médico. Naturalmente, não estamos aqui a comparar competências, porque Claro, são coisas que cada um tem o seu lugar, mas o médico, se calhar, vai o ver
cada 6 meses, quando muito, e o farmacêutico, no entretanto, viu, se calhar 15 dias. Ou todos os meses, não é? Ou todos os meses, não é? E, portanto, o farmacêutico pode ter um papel muito importante também neste ajudar a viver uma vida com qualidade, mas a controlar, a gerir, digamos assim, o seu estado de saúde. Essas palavras, enquanto, não só da experiência pessoal, mas enquanto representante de doentes, pelo menos eu quero acreditar, ou espero que sejam muito inspiradoras para aquilo que são, ou para aquilo que é a atividade no dia-a-dia da farmácia. Mas, retomando agora o Sr. Pimenta, basicamente, se recordam, nós temos o senhor na farmácia, portanto, voltando a enquadrar o cenário, portanto, o Sr. Pimenta voltou à farmácia com um cartão de registro, depois de fazer a medição nos momentos que conseguia, durante uma semana, e temos valores que estão acima daquilo que é o desejável. Portanto, isto leva-nos, eu diria, se me permitem a expressão, a suspeitar de uma possível hipertensão arterial. E, naturalmente, aqui não cabe, já falámos disso, não cabe ao farmacêutico fazer um diagnóstico, portanto temos que pedir ajuda a quem o faz. E, portanto, fará sentido fazer a referenciação ao médico. E a Ana falava aqui muito sobre referenciar e da forma como comunicamos entre nós, profissionais de saúde, e já lá vamos. Mas, de facto, isso era a pergunta que tínhamos feito aos nossos colegas. Então, como é que referenciavam? É importante nós termos aqui percepção de que esta questão surge, esta questão da referenciação, como é que se deve referenciar, infelizmente porque ainda não existe uma plataforma interoperativa que permita pôr os profissionais de saúde a comunicar uns com os outros. Naturalmente que isto era aquilo que viria facilitar, ou virá, esperemos nós, facilitar esta colaboração entre os diferentes elementos da equipa multidisciplinar, porque, na verdade, também para nós, enquanto farmacêuticos, que neste momento não temos qualquer acesso ao processo ou à informação do doente, permitir-nos-ia, se o tivéssemos, digamos, dirigir melhor a intervenção que fazemos. Por exemplo, saber se é a primeira vez, se há um diagnóstico recente, é a primeira vez que o doente vai utilizar aquele medicamento. Então, o meu foco vai ter que ser para a utilização correta daquele medicamento, ainda que possam existir muitas outras coisas, mas como há bocadinho falávamos, não conseguimos falar sobre tudo no mesmo atendimento, portanto, vamos ter que tomar decisões. É a primeira vez que vai fazer um medicamento, então o foco é garantir que a pessoa percebe exatamente como é que o deve fazer, porque é que deve fazer, para que é que aquele medicamento serve e dar toda essa informação. Por outro lado, doentes que já têm doença diagnosticada e que já estão a fazer terapêutica, se calhar o meu foco já vai ter que ser diferente. Está bem? E, portanto, esta questão é como é que vamos referenciar. Primeiro, é muito importante perceber que, neste momento, não justifica nós dizermos não referenciamos porque não temos nenhuma plataforma interoperativa, não referenciamos ou não referenciamos da forma adequada. Temos é que perceber que temos que recorrer aos meios tradicionais, que são eles a escrita, não é? O papel escrito, o e-mail que se envia. Felizmente há muitos colegas que já têm alguma comunicação de maior proximidade com os centros de saúde da sua área de influência e, portanto, é fazer essa referenciação. Agora, ela tem que ser bem feita, está bem? E a ideia era um bocadinho esta, e é o que o João vai agora falar. E aqui, logo à partida, e talvez arrisco-me a dizer, infelizmente, tivemos muitos colegas a dizer que faziam a referenciação oral. Ou seja, aquele clássico de dizer, devia ir ao médico e dizer isto e aquilo. E já também falámos aqui durante esta noite que, essa referenciação oral nem sempre é a coisa mais fácil, porque, enfim, a nível de robustez científica pode não ser aquilo que é desejável. O próprio doente, será que consegue transmitir esta informação que eu preciso de dar ao médico? Portanto, há aqui uma série de condicionantes à referenciação oral.
Felizmente, tivemos outras respostas que nos indicavam que fariam a referenciação por escrito, lá está, seja por carta, por, enfim, papel, carta, chamemos assim, ou seja, através do e-mail. E gostava de mostrar até três exemplos, e já passava para ti, Ana, para criticar, digamos assim, ou seja, o que é que interessa do ponto de vista do médico receber. E este exemplo da nossa colega Olga, portanto, ela referencia nesta forma, portanto, ele fez um rastreio na farmácia, incluiu vários parâmetros, enfim, inclusivamente a pressão arterial, sugeriu fazer durante uma semana a medição, enfim, depois essa semana veio com um registro específico e, portanto, é esta a indicação, portanto, referencia ao médico para uma avaliação um bocadinho mais detalhada e não diz mais. Um segundo cenário, neste proposta da Ana, que diz, ok, envio informação dos resultados de um rastreio, na qual o Sr. António fez na farmácia. Aqui já tem uma coisa adicional, portanto, os tais fatores de risco, que neste caso ela até refere que é fumador, na verdade o Sr. António já tinha deixado de fumar, mas enfim, aqui, independentemente disso, temos uma referenciação com alguns fatores de risco, além das informações do rastreio, e portanto referencia para o médico. E depois temos um terceiro exemplo, que é mais completo, é mais extenso, e portanto, neste caso da Joana, que se identifica, primeiramente, eu acho que isso é capaz de ser interessante, mas gostava também de ouvir a tua opinião, mas não só se identifica, também dá o contexto, portanto foi um rastreio, basicamente encontramos um valor de pressão arterial, dá os outros indicadores todos que foram encontrados no rastreio, o colesterol, enfim, a glicemia e por aí fora, e a terapêutica que aquela pessoa já está a fazer. Portanto, já temos aqui mais dados. E depois, naturalmente, e eu particularmente gosto desta despedida, que é, ok, estou a dispor para colaborar, digamos assim, ou seja, usando aquela perspectiva das equipas colaborativas ou multidisciplinares. E a pergunta é exatamente esta, é, enquanto médica, ou enfim, na prática médica, o que é que interessa receber? Que tipo de informação, se eu tiver que referenciar, o que é que eu devo pensar? Em primeiro lugar, essa referenciação nunca deve ser oral. Porquê? Porque, primeiro, o doente não tem obrigação nenhuma de saber, quer dizer, acaba por ter obrigação, um bocado uma obrigação até moral, mas não consegue transmitir os parâmetros reais da sua potencial doença. E, portanto, o doente diz-me, eu fiz um rastreio, deu-me isto, e eu penso, está bem, então vamos lá ver os antecedentes, não sei o quê, e, portanto, acabo por não valorizar como se recebesse uma carta aqui das farmacêuticas que eu vejo aqui. O que é que eu iria pensar de ambas as três? Que são muito simpáticas e fico muito bem impressionada com com as farmácias que me enviam estas cartas. Raramente recebo referenciações destas, mas quando recebo tenho sempre o cuidado de entregar também ao doente, a dizer, cara doutora Joana, agradeço a sua informação, a minha opção vai ser iniciar uma medicação, portanto agradeço o acompanhamento e, se possível, acompanhamento até por causa da medição da pressão arterial na farmácia, se possível. E faço sempre este tipo de resposta, porque acho que até por uma questão de respeito, se me enviam esta informação, e principalmente aqui a doutora Joana, se me enviam uma informação tão detalhada com o doente, ou seja, perdeu tempo com este doente. E, portanto, se perdeu tempo, é realmente de investir, porque é uma pessoa que eu vejo como parceira para orientar melhor o doente. Sinceramente, e que para quem me está a ouvir, se eu recebesse uma carta destas, ficaria muito contente. Porquê? Porque aqui dava-me realmente todos os parâmetros. Claro que iria-os repetir laboratorialmente para ter realmente um diagnóstico mais assertivo, mas já me iria dar informação e, acima de tudo, a terapêutica também que o doente estava a fazer, apesar de, como médica de família, sigo os meus doentes, tenho a terapêutica toda no contexto, mas muitas vezes, e como nós sabemos, às vezes os doentes não estão a fazer realmente a terapêutica que está escrita no processo clínico. Portanto, deixa-me muito mais à vontade de receber uma informação destas e eu, obviamente, ficaria com muito boa impressão daqui da doutora Joana. Deixa-me só acrescentar, Ana, em relação, já agora, àquilo que se calhar é expectável também por parte do farmacêutico, não só é muito simpático da tua parte, dás a resposta, e felizmente isso não acontece com muita frequência, mas sobretudo desafiar-te a dizer o que é que esperas que o farmacêutico faça. Ou seja, não só vou iniciar a terapêutica, como dizias, e acho que isso é muito importante, que é o que é que o médico vai fazer e é expectável que este doente atinja o objetivo tal ou que este doente... porque nós, quando não sabemos nada, muitas vezes queremos ajudar, sabemos que podemos, mas não sabemos qual é a direção.
E, portanto, basicamente termos aqui, perceber, olha, este doente precisa de ser apoiado neste e neste contexto. Portanto, se tiveres a possibilidade de dizer isso ao farmacêutico, seguramente que vais ter uma resposta muito positiva no sentido de estabelecer essa tal parceria ou essa colaboração com o objetivo único, que eu acho que tem que ser o objetivo de todos os profissionais de saúde, de contribuir para a melhoria do estado de saúde daquela pessoa individual, não é? Muito bem, continuando a jornada aqui do nosso Sr. António Pimenta, e temos que acelerar porque o tempo urge. Continuando a jornada, ele foi ao médico, veio do médico com esta prescrição e com esta premissa em mente, nós pedimos aos colegas a sua opinião em relação ao tratamento face às atuais orientações clínicas. Só duas questões muito rápidas em termos de resultados. Tivemos algumas respostas que utilizaram, digamos, aquelas orientações, se calhar já um bocadinho mais datadas, que é, não, primeiro vamos recomendar terapêutica não farmacológica, portanto, a adequação dos hábitos de vida. Se não funcionasse, passado algum tempo, 3 meses, então introduziríamos primeiro diuréticos e só se o diurético também não resultasse, então iríamos escalando, digamos, e para uma terapêutica mais intensiva. Quase 20% dos nossos colegas acharam que se devia começar com monoterapia, ou seja, um único fármaco, e, enfim, alguns outros colegas seguiram um bocadinho aqui o registro já mais atual e acharam que a prescrição, e relembro que a prescrição era uma associação tripla de atorvastatina, que o doente já fazia, e de amlodipina e perindopril, e, portanto, alguns colegas acham que sim, que esta é a terapêutica mais adequada. Muito rapidamente, Ana, o que é que dizem as guidelines? Como é que nós devemos interpretar no início, face a um diagnóstico de hipertensão, ter logo de repente aqui uma associação com 2 antihipertensores e ainda para mais, até substituir aqui a atorvastatina, que a pessoa já fazia isoladamente, e incluí-la aqui numa associação tripla. Como médica, parece-te adequado? Isto faz-te sentido? O que dizem as guidelines, e obviamente eu acompanho o meu pensamento médico baseado nisso, obviamente nós não deveríamos iniciar aqui monoterapia, mas sim uma associação de 2 fármacos, entre os quais o IECA, que já estava medicado, e um bloqueador de canais de cálcio, ou então um diurético. Dentro dos diuréticos, nunca dar tiazidas type, iniciar então por tiazidas like, ou seja, dapamida ou clorotalidona. Isto por vários motivos também aqui que não vou explicar. Eu percebo até quem respondeu monoterapia, mas de facto está a indicação em associação. E porquê associação? Porque nós sabemos, em termos de adesão terapêutica, estando os comprimidos num só medicamento, a adesão é muito maior. E eu digo mesmo aos doentes, às vezes os doentes ficam um bocado confusos, então eu vou tomar aqui 2 medicamentos, e eu digo, olha, isto aqui já foi estudado pelos farmacêuticos, digo mesmo, as interações medicamentosas já foram todas estudadas, os medicamentos são seguros e são só esta cápsula ou este comprimido, e assim vai controlar a pressão arterial. E eu aqui só gostaria também de fazer rapidamente uma anotação. Nós pensamos, normalmente os medicamentos antihipertensores são dados de manhã. Portanto, nós devemos dar de manhã, a não ser que tenhamos uma mapa que nos dê confiança, que não tenhamos uma diminuição da pressão arterial noturna grave, e portanto aí, se nós tivermos uma diminuição não muito acentuada, podemos depois passar a medicação para a noite. Mas essencialmente de manhã, até por causa da adesão terapêutica, que é muito maior. Agora, nós estamos habituados que as estatinas estão à noite. Sem dúvida. E temos aqui uma atorvastatina de manhã. O que é que nós sabemos? Sabemos que a atorvastatina e a rosuvastatina e o ezetimibe podemos dar de manhã. Tem um perfil de 24 horas, portanto acompanha. A simvastatina já não. A simvastatina tem um perfil muito mais curto, portanto vai acompanhar o ciclo do cortisol e tem que ser dada à noite. Simvastatina também, nós sabemos que interfere muito com o citocromo P450, que sabem muito mais disso do que eu, portanto isso não é a minha área, mas sei que em termos de interações medicamentosas tem muito mais interações medicamentosas. Portanto,
se tiverem doentes até com simvastatina, podem perfeitamente até ponderar uma carta para o médico a dizer, sim, não digam ao doente, isto aqui já está ultrapassado, devemos mudar. Até porque, lá está, nós também não dizemos isso também aos doentes. Mas uma indicação assim para o médico, eu acho que seria uma mais-valia. Esse, de facto, será o tipo de intervenções que trabalhar na mesma plataforma, poder registar e comunicar diretamente é absolutamente fundamental, porque vai acrescentar muito em termos do controlo e da capacidade de acompanhamento dos doentes, não é? Sim. Isto que a Ana dizia, eu acho que pode ser entendido como as guidelines, as orientações clínicas, não se destinam só aos médicos. Portanto, apesar de nós não fazermos prescrição, não fazermos diagnóstico, é importante que estejamos atualizados, que sabemos do que é que está, porque a ciência está constantemente a mudar, ano para ano, enfim, se calhar é monoterapia, depois não é, e nós temos que estar atualizados. Deixa-me só dizer que até para saber interpretar as prescrições, o ato da dispensa prevê que, antes de eu passar... os farmacêuticos têm um bocadinho esta ideia, um medicamento é uma arma terapêutica, é uma arma. Okay? E se é uma arma, significa que, se não for usado com segurança, pode fazer mal, não é? Pode criar danos. E, portanto, quando nós fazemos no ato da dispensa, a primeira etapa é a validação da receita. E atenção que, e este é um aspecto importante, quando nós falamos em validar a receita, não é para julgar se o médico prescreveu bem ou não prescreveu bem. Essa é uma competência do médico e o que nós temos que garantir é que aquele medicamento para aquela pessoa naquela altura não tem limitações de utilização, sob o ponto de vista da segurança, nomeadamente interações medicamentosas, com terapêutica que ele possa estar a fazer adicionalmente, contraindicações de utilização, com situações que nós sabemos que o doente tem, com condições de saúde que sabemos que o doente tem, mas que o médico provavelmente pode não saber, se me prescreve um medicamento em que há uma contraindicação que está registada, que está no RCM, é porque alguma informação não lhe passou naturalmente. E, portanto, este é o tipo de situações que nós naturalmente devemos garantir antes de dispensarmos um medicamento, porque a partir da altura em que ele tomou, se houver danos a existir, já vão existir, não é? Estamos quase a chegar ao fim, infelizmente, do nosso tempo, mas ainda há tempo para partilhar alguns resultados da última questão. E se recordam, no final desta interação, portanto o Sr. Pimenta já tinha esta nova prescrição, e ao contrário do que nós estamos mais habituados, é as pessoas terem dificuldade em aderir à medicação, neste cenário o Sr. Pimenta não queria deixar a atorvastatina que já tomava, exatamente pelo exemplo que tinha da mãe, que teve um AVC muito novo e, portanto, ele tem consciência, ou teria consciência de que tomar um medicamento para reduzir o colesterol é muito importante, portanto, comentava connosco que não queria deixar de tomar. E aqui é interessante que fique claro que a sobreadesão também é um problema, ou seja, neste cenário teríamos uma duplicação da dose terapêutica, neste caso da atorvastatina. E foi interessante quando olhámos para as respostas que, enfim, a maior parte das pessoas chegou àquilo que seria o expectável, portanto, dizer que, ok, é normal, portanto, a associação neste caso tripla, portanto, 2 antihipertensores e de um hipoambiente, exatamente, porque facilita, é um único comprimido, a pessoa não tem que se preocupar, tem que estar 2, 3 ou 4. Mas encontramos algumas respostas que são interessantes e como mensagem final, antes de darmos a voz também a quem está a assistir este webinar de fazer algumas questões, mas encontramos essencialmente estes 2 conceitos, que é referir qualquer coisa como deve fazer o que o médico mandou ou o que o médico indicou, um bocadinho naquela questão mais paternalista que falavas há pouco, que é o médico manda e o doente obedece, que à luz do que já sabemos já não faz sentido, portanto nós somos... Eu gosto de dizer, não sei se concordas, mas gosto de dizer que profissionais de saúde vão orientar a pessoa. E a pessoa é o responsável pela sua saúde. E também gostamos desta, que é convencer o António de que este medicamento, já contei a componente, enfim. Portanto, esta questão do convencer e de o fazer o que o médico indicou ou mandou, eu diria que não faz parte das competências dos profissionais de... Não é a melhor forma de comunicar. Sim, exatamente, porque de facto a saúde, e voltando... Para fechar aqui este tema, a doença, neste caso, é de quem vive com ela e não dos profissionais de farmácia, dos médicos, enfim, e de outros profissionais de saúde.
Mas eu acho que aqui, certamente, o médico deve ter ido para parar a Sim, atorvastatina sim, e para sim. mudar. No caso concreto do António Pimenta, ele é que o médico disse-lhe para ele parar, mas como ele tinha o exemplo da mãe, achou que se calhar o melhor era não parar. Provavelmente não estava ciente que já tinha a atorvastatina e, portanto, iria fazer no mesmo comprimido e cabia ao farmacêutico, naquela dispensa, explicar... No fundo é aqui um bocadinho, desculpa João, Força. interromper, mas no fundo é aqui um bocadinho a possibilidade de reforçar, e há bocadinho quando eu dizia, se tu, na qualidade de médica que tens determinados objetivos ou que identificaste a direção que aquele doente deve ter, se partilhares com os farmacêuticos, eles podem reforçar. Os dois estão alinhados na informação, pode reforçar essa informação, o que ajuda a pessoa a sentir-se, se calhar, também mais segura e mais confiante naquilo que são as recomendações. Exatamente. Porque comunicação desalinhada, o médico dizer uma coisa, o farmacêutico dizer outra, é bastante complicado. Sim. O que os farmacêuticos também têm que ter consciência é que neste momento estamos a passar para uma medicina sem papel. Ou seja, nós enviamos receita, eu tenho o cuidado de enviar sempre para o e-mail e para o telemóvel, mas muitos doentes não têm e-mail e já por telemóvel muitos também têm alguma dificuldade. E daí é importante, porque eu escrevo sempre realmente na posologia como é que deve fazer e explico ao doente, mas lá está, pode não chegar essa comunicação na totalidade. Sim. O farmacêutico tem acesso a essa posologia, portanto também explicar ao doente depois na altura da dispensa, exatamente, eu acho que é essencial. Perfeito. E eu ia só, digamos, apanhar aqui esta deixa da Ana para vos dizer que nesta conversa nós não falámos na intervenção farmacêutica no âmbito de uma terapêutica inicial. Esse vai ser alvo de uma nova conversa ou do novo ciclo de Conversas Fora do Balcão no próximo webinar, que vai decorrer no dia 2 às 21 horas. Vamos falar essencialmente do serviço de primeira dispensa. Estamos a aproximar-nos rapidamente do encerramento aqui, isto passou num instantinho, do encerramento aqui desta sessão. Gostava apenas de pedir ao António para olhar para a Câmara, para os farmacêuticos que nos estão a assistir, para os profissionais de farmácia que nos estão a assistir e, do seu ponto de vista pessoal, como pessoa que vive com a doença e dos doentes que representa, que mensagem-chave é que gostaria de deixar aos farmacêuticos? Olha, se calhar repetindo um bocadinho, faço ao que disse há pouco, mas dizer-lhes que, em primeiro lugar, os farmacêuticos são, amiudadamente, o profissional de saúde que está mais próximo e que, em certa medida, até merece mais confiança da parte do cidadão e também do doente, naturalmente, e cabe-lhe ajudar não só a prevenir na prevenção primária, como na prevenção secundária. E falando especificamente do AVC, há uma coisa que, obviamente, parte do princípio que todos conhecem, que são os sinais de alerta, porque, ao contrário do infarto de miocárdio, que normalmente é acompanhado de uma dor forte, o AVC, em geral, não tem dor, mas há os chamados 3 Fs, que são os 3 sinais de que pode estar a acontecer, que é o desvio da face, a chamada boca ao lado, ou a dificuldade em falar ou uma fala sem sentido, e a diminuição da força, ou seja, o sentimento súbito de perda de força de um dos lados num braço ou numa perna. Basta algum destes sinais, vocês elucidem as pessoas e chamem de imediato o 112. Esta mensagem eu penso que também era importante deixá-la, porque a vossa proximidade com o cidadão é de facto extraordinária e fundamental. Obrigada, António. Ana,
Eu creio que tens, e dava-te aqui um minuto, para apresentar um projeto que vai ser lançado agora em breve. E, portanto, partilhar com os farmacêuticos, que vão ser peças que podem ser incluídas neste projeto. Um minuto para isto, e depois gostava também de pedir-te uma mensagem final, está bem? Pronto, a nível do projeto, é o projeto 7026, portanto, pretende-se que em 2026 70% dos hipertensos estejam realmente controlados e daí seja necessário não só a ação médica também, mas também a ação de outros profissionais de saúde, nomeadamente os farmacêuticos, que são peça também chave e fundamental. E claro que dos doentes também, os doentes hipertensos, que adiram também a este projeto. Portanto, o que nós pretendemos depois é fazer, isto é um projeto da Sociedade Portuguesa de Hipertensão e também com o apoio da CRVE, e que seja realmente que o controle da hipertensão arterial em Portugal seja melhorado, porque é essencial para reduzirmos realmente a doença cardiovascular, principal causa de morte. Portanto, em Portugal. O objetivo, se percebi, é que 70% dos doentes com hipertensão estejam controlados em 2026. Exatamente, e podem pesquisar no Google, projeto 70/26, e depois até se podem inscrever como agentes ativos, porque depois a Sociedade Portuguesa de Hipertensão vai fazer alguns eventos. Exatamente. E depois uma pessoa pode participar também como profissional de saúde para ajudar realmente no controle da hipertensão arterial. Portanto, basicamente, participar nesta campanha que tem como principal objetivo ajudar a controlar a hipertensão dos nossos doentes. Uma mensagem final, considerando aquilo que já fomos falando aqui durante estas cerca de 2 horas, conhecendo a capacidade de intervenção farmacêutica na prática, em que medida é que o farmacêutico comunitário pode colaborar de forma mais efetiva com o médico e que medidas é que achas que podiam ser implementadas e que traria, de facto, um valor acrescentado, não só para o doente, mas também para a prática médica? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos farmacêuticos e aos profissionais de farmácia que estão do outro lado a assistir, o que realmente é muito importante para que esta partilha de conhecimento seja efetiva, sejam mais como as Olgas, as Anas e as Joanas, em termos de referenciação também. Vamos partilhar este cuidado ao doente e, como dizia lá mesmo no início do panfleto da farmácia, uma farmácia que cuida de si. E é para isso que todos nós trabalhamos, é realmente para os nossos doentes, tanto em questão de proximidade, o médico de família também tem aqui um papel muito próximo ao doente, conhece o doente, a família, a sociedade em que se insere e claro que essa sociedade também partilha com os farmacêuticos os mesmos contextos. Portanto, eu acho que essa partilha é essencial, não só também na adesão terapêutica do doente, porque nós temos tempos limitados de consulta e se calhar na farmácia o doente vai mais vezes à farmácia e são sempre oportunidades que podem exatamente de aumentar a literacia em saúde, de aumentar a adesão terapêutica e vamos trabalhar em equipa. Acho que é só isso. Obrigada, Ana. Obrigada, bom, António. isto significa que estamos mesmo a terminar. Portanto, antes de fecharmos, nós já conhecemos o António Pimenta e depois deste webinar vai ficar disponível uma segunda pessoa. Neste caso, a Teresa Monteiro. E Teresa Monteiro é uma outra personagem que vos vai aparecer na farmácia e o desafio é o mesmo. É olhar para o seu caso, para o seu perfil e responder a algumas questões. Não teremos um webinar para dar este feedback, mas assim que submeterem na plataforma vão ter uma proposta de resolução. Bom, estamos mesmo, como eu vos dizia, a terminar e é a altura de dar voz ao Miguel, que é quem está a recolher as perguntas que foram colocando através do chat ou através do Q&A e percebermos se há algumas perguntas que queiram fazer ou ao António ou à Ana. Miguel. Olá, boa noite. Temos aqui várias perguntas, eu sei que o tempo já é escasso, a noite já vai longa. Eu vou tentar aqui apontar muito rapidamente para quase respostas cirúrgicas e se alguma ficar por responder, naturalmente será respondida a posteriori. Mas vou fazer assim algumas pequenas perguntas, em primeiro lugar à doutora Ana Correia de Oliveira. São sobretudo questões relacionadas com valores e mais ou menos valores de referência e também o que fazer perante esses valores. Portanto, são coisas, talvez, de uma resposta um pouco mais rápida, mas que poderão carecer de desenvolvimento posterior. Temos aqui, por exemplo, o anónimo, alguém que não deu nome, que refere-se tensão baixa e colesterol alto, se é igualmente perigoso, em termos de risco cardiovascular.
A hipertensão arterial é mais perigosa se vamos potencializar e se vamos chamar perigo a isto do que a pressão arterial mais baixa. Depende, obviamente, aqui dos valores. Dislipidemia, contexto de dislipidemia é sempre, pode estar sempre presente a aterosclerose, o que aumenta o risco da AVC, obviamente, e, portanto, tem que haver intervenção. Obrigado. Temos aqui outra pergunta também assim mais cirúrgica, que é uma tensão arterial 89/69, o que aconselha? Depende do contexto. Tem que avaliar o doente. Se é um doente que, portanto, quando é que ingeriu algum alimento, se é um doente que costuma ter esse tipo de pressão arterial, se é uma doente ou um doente jovem, se é um doente mais idoso, tem fibrilação auricular também associada, portanto, se tem insuficiência cardíaca, se tem anemia também associada, isso aqui é muito complicado. Se tiverem dúvidas, obviamente é referenciação para o centro de saúde. A não ser que tenha lesão de órgão-alvo, tonturas, enjoos, náuseas com hipertensão, serviço de urgência. Hiper ou hipo? Hipotensão sintomática também? Hipotensão pode ser causa de choque. Pronto, e, portanto, é um dos sintomas também que nós temos de estar muito atentos e aí é caráter de urgência, obviamente. Certíssimo. E continuamos. Num doente normotenso, mas com pulsações elevadas, que valor de ritmo cardíaco é considerado de risco e como atuar nesses casos? Depende da idade, também depende do pulso. O pulso é rítmico ou arrítmico. Temos que ver, é um doente ansioso já de base ou é um doente que por algum motivo teve taquicardia. Portanto, nós temos que estudar também isto tudo, é difícil de gerir. Obviamente, se tiver uma frequência cardíaca de 100, que já é taquicardia, não estou tão assustada como se tiver uma taquicardia de 180. E, portanto, aí temos que avaliar. Posso só interromper para dizer o seguinte, que é, sempre que nós tenhamos, Ana, não sei se concordas, sempre que tenhamos um pulso alterado, há um aspecto importante que é sentir o pulso, porque muitas vezes a frequência cardíaca que nós determinamos é através dos equipamentos. E, portanto, o rítmico ou a rítmica a gente nunca sabe, só sabe se sentir o pulso, está bem? Portanto, não sei se isto faz sentido. Sim. O doente com mais de 65 anos tem indicação para avaliar o pulso na consulta. Sim. E, portanto, eu acho que na farmácia também será é só coisa. palpar, exatamente, muito fácil e conseguimos. Exatamente. Excelente. Obrigado. Continuamos agora aqui para um bocadinho mais profundo, ou pelo menos mais caso de estudo. A Ana pergunta, a doutora Ana referiu que a partir de um valor de 160 sistólica devemos reencaminhar ao centro de saúde. Numa situação de obter uma sistólica de 180/190, deve ainda encaminhar-se para um centro de saúde ou será já para um caso para se chamar o INEM, especialmente atendendo à realidade dos serviços de saúde hoje em dia? Ana, esta tinha que ser. Depende do local onde o doente está a ser atendido, também depende dos serviços de saúde possíveis que o doente tem, onde a farmácia se encontra localizada. Claro, e também depende do seguinte, se tem ou não lesão de órgão-alvo. Um doente que tenha 180 de sistólica sem lesão de órgão-alvo, um doente, por exemplo, hipertenso, temos que perguntar se tomou medicação ou não tomou medicação. Se não tomou medicação, deve tomar a medicação e devemos avaliar após meia hora a ver como é que está. Se tiver lesões de órgão-alvo, urgência. Se não tiver, após a reavaliação, se tiver realmente pressão arterial elevada, deve ser encaminhada para o centro de saúde. Obrigado mais uma vez. Tenho agora duas perguntas que fundi mais ou menos numa só, a Tatiana e o Rui. A Tatiana perguntou, pressão 140/90, o que poderemos aconselhar? E o Rui leva aqui um bocadinho mais ou menos dentro dos mesmos parâmetros, mas vamos aqui um bocadinho mais fundo, que é se um utente tem indicado fazer captopril 25, se a tensão arterial está acima de 140/90, mas chega à farmácia, acusa valores de pressão arterial 143/68. É recomendável tomar o captopril indicado? Captopril não está agora nas guidelines, captopril não se deve dar, porque, infelizmente, hipoteticamente, até poderá haver alguns locais onde se pode dar. No entanto, captopril, como nós sabemos, baixa muito a pressão arterial, que depois pode ser prejudicial. Nós sabemos que nas guidelines existem outro tipo de medicação antihipertensora que pode ser utilizada, não o captopril, e portanto temos que avaliar. Agora, 140/90, pelo que eu percebi, não é alarmante. Portanto, aí obviamente temos que repetir, se os valores se mantiverem iguais, temos que iniciar também medicação, claro, obviamente. É um doente hipertenso, aliás, nós somos mais papistas que o Papa. 140/90 é dentro do consultório, portanto, fora do consultório é 135/85, portanto, em nível de diagnóstico de hipertensão arterial, mas não vamos por aí, porque senão vamos complicar. O que nós temos é um doente hipertenso que tem que ser medicado, porque senão o risco de ter um AVC é potencial.
Acho que aqui a pergunta também do Rui seria, portanto, temos aqui uma indicação de um SOS antihipertensor 140/90 para valores de 140/90, mas se um utente nos entra na farmácia com 143/68, ou seja, com uma diastólica mais baixa do que aquele valor para o qual está indicado o SOS, deve atuar com esse fármaco ou deve tomar outra atitude? A minha atitude? dúvida aqui é se o SOS já é um antihipertensor que já toma regularmente. Se já toma regularmente e se houver indicação para duplicar a dose, podemos duplicar a dose, principalmente se for um indivíduo idoso. Nós temos que pensar no indivíduo idoso, é muito mais prejudicial a pressão arterial sistólica do que a diastólica. O que dizem as guidelines é que temos que ter atenção principalmente à pressão arterial sistólica e aí tem indicação para redução da pressão arterial. A não ser que sejam indivíduos frágeis, isso aí é completamente diferente. Indivíduos frágeis já são outro capítulo, outro webinar. Fica para outro, exatamente. Mas globalmente é essa a indicação. Fica para outro webinar. E de facto ficamos mesmo sem tempo. Já ultrapassamos Exatamente. Como dizíamos, depois de um dia provavelmente de trabalho, a esta hora já estarão cansados. Portanto, acho que vamos ter que ficar por aqui. Antes de terminarmos, não podia deixar de ser, António, muito obrigado pela disponibilidade, por ter estado connosco, por partilhar a sua experiência e a visão dos doentes que representa. Ana, também foi ótimo ter estas pequenas dicas que podem facilitar esta parceria, usando a palavra que dizia há pouco, parceria entre o farmacêutico e as unidades de saúde locais. Da nossa parte, resta-nos agradecer a quem esteve desse lado, a quem submeteu as propostas de resolução. Já ficou o convite para a próxima semana, nos acompanharem num outro webinar. Da nossa parte é tudo. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Até uma próxima. Muito obrigada.